Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui em Aracaju, Sergipe, no bairro Jabotiana, iniciando mais uma jornada aqui no canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Vamos junto aí, pessoal, nessa jornada. Já eu vou ligar os aplicativos aqui para nós iniciarmos. Então, um bom dia a todos, sejam todos bom dia, abençoados hoje nesse dia, né? Sabadão, iniciando aí, já era para ter iniciado mais cedo. Mas eu tive problemas técnicos e acabou não dando para iniciar mais cedo. Mas vamos lá, vamos junto aqui agora. Acho que deu certo agora. Espero que a imagem esteja boa, que o som esteja bom. E vamos iniciar daqui a pouco. Vamos ver como é que estão as corridas hoje, sábado. Ontem choveu muito à noite também. Eu não pude... Eu desisti, na verdade, de fazer a live. Choveu muito, viu? Com chuva não dá. Anteontem já foi com chuva. É ruim para rodar, pessoal. Na quinta-feira à noite eu tava rodando com chuva no finalzinho, acho que foi já na última viagem, quase eu ainda caí num buraco, bateu num buraco o carro. Então assim, o prejuízo pode ser muito maior, viu? Então, uma dica: choveu, evita rodar. É o melhor que a gente faz, viu? Evita rodar. Com chuva não dá, não. Com chuva... Ah, mas toca mais viagem, você ganha mais. É lógico que toca mais viagem, porque as motos param de rodar. É lógico que ganha um pouquinho mais, porque é a oferta e procura, né? Se tem muita gente procurando, vai subir um pouquinho o valor. Mas, em compensação, o prejuízo pode não compensar, viu? Até contei aqui que numa chuva dessa aí, no ano passado, foi logo não sei se foi esse ano ainda, eu fui passar numa rua que estava um pouquinho alagada, ainda perdi o motor o motor de arranque. Eu tive que... molhou, deu problema do Cronos. Esse aqui, numa outra chuva, eu bati num buraco, tive que trocar o amortecedor. Então não compensa. Sem falar que molha tudo, molha o carro todo. Ah, bota uma capa, sim, você pode botar, mas... Ontem mesmo, o primeiro passageiro que eu peguei, começou a chover ontem de tarde, né? Foi de manhã, foi de tarde. Começou a chover. Eu já tinha pego um passageiro, eu ia até cancelar, mas eu falei, não, pô, já tô chegando, deixa eu pegar esse passageiro. Aí lá vem ele com um guarda-chuva grandão, preto, aquele guarda-chuva cheio de água. Aí já entra no carro, sabe? O cara nem bate o guarda-chuva fora, não tem... Aí já entra jogando aquele monte de água dentro do tapete, molhando o banco, molhando tudo. Então, meu amigo, a melhor coisa é chover, é o mais seguro, inclusive, é você parar e... A não ser que você esteja precisando muito, né? Cada um sabe onde aperta o seu... Eu preciso, né? Mas o prejuízo pode ser grande, é isso que eu tô querendo dizer, viu? Então... Bom, eu estou chegando aqui no bairro Luzia, vou já ligar. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, estamos ao vivo. Se você está vindo pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal e acompanhar a gente. Estamos ao vivo, conteúdo ao vivo aqui. Não sei se tem alguém aí que já está inscrito, né? Tem 12 assistindo, pelo menos 12 online aqui para mim. Mas se tiver, um bom dia aí, viu, meu amigo? Seja bem-vindo. Tamo junto aí mais um dia. Aí, tá vendo? Nosso amigo, ó,
Eu vou já ler a mensagem dele aqui. Olha a experiência. Então é isso. E quando o passageiro saiu ontem do carro, esse que eu falei do guarda-chuva, a chuva passou, né? Aí depois eu ainda fiz mais umas 2 viagens. Mas quando ele saiu do carro, eu fui ver aqui atrás, o tapete tinha uma poça d'água. Tava encharcado, gente. Aí eu tive que tirar o tapete, escorrer a água, porque senão o próximo passageiro ia fazer uma lama, né? E sem falar que mofa, o carro fica mofado. Aí eu fui, escorri o tapete, peguei uma toalha que eu tenho lá atrás, uma toalha. Aí forrei o tapete com a toalha pra enxugar, né, um pouquinho. Aí parou de chover um pouco, ainda fiz mais 2 viagens, depois choveu de novo, eu falei, não, agora eu vou embora. Yarlis Val, né? Tudo bem? Molhou meu carro todo porque ela ficou um tempão de porta aberta. É isso mesmo, tá vendo? Peguei um banho grande ontem com a senhora e com a Dadu. Ela não podia descer, só tive que abrir os 2 portões da casa dela. Olha só, são os ossos do ofício, né? Se fosse só ela com a Dadu, sem a chuva, tudo bem, beleza, a gente já fez muito, né? Cadeira de roda, andador, tudo a gente faz, porque faz parte do trabalho, né? A gente é também a humanidade, né? E principalmente a gente puder ajudar, ajuda, com certeza. Parabéns para você. Mas a questão da chuva que a gente está falando é que é esse diferencial que prejudica, né? Então é melhor você dar uma paradinha. Eu ia deixar esse rapaz entrar, mas ele já estava no embalo agora. Bom, pessoal, hoje é sábado. O banco e a porta tá todo manchado. Olha. É fogo, né, meu amigo? Bom, abrir um solzinho agora. Aproveitar aí, né? Pra quem sabe dar uma secada aí no... Bom dia, meu amigo que tá comentando aí, Yarlis, né? Seja bem-vindo aí, meu amigo, um abraço aí, viu? E no final ela ainda achou ruim, porque ela se molhou. É fogo. Rapaz, olha, eu já passei por cada coisa também. Sabe o que é você encher o carro de compra e às vezes de mala também, você ajudar o passageiro a guardar, carregar aquelas coisas pesadas, levar, deixar na porta de casa, né? E no final ela ainda te dá uma nota baixa e ainda reclamar, né? Que você foi mal educado, que você foi isso, que você foi aquilo. É fogo, rapaz. E às vezes a culpa nem é sua, né? Então, meu amigo, é isso aí. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada de hoje. Eu vou ligar aqui, pessoal. Tá só começando, né? Hoje é só o começo, hoje é sábado. Tem um dia longo pela frente. Vamos ver aí. Eu vou ligar aqui o aplicativo agora pra gente iniciar e vamos ver o que a gente tem aí pra hoje, tá, gente? Já liguei aqui, hoje é sábado. Agora de manhã ainda tem comércio funcionando. E vamos ver aí, né? Hoje tem forró, tem eventos acontecendo. É um dia para ter muito movimento. Vamos ver como é que tá agora. Geralmente esse horário tá meio morno, mas vamos ver aí o que aparecer pra gente aqui, pra gente começar a nossa jornada. Eu vou ligar a Uber também pra gente começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Curta, comente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e acompanha a gente, tá bom? Tem muita coisa para acontecer no dia de hoje e também muitos conteúdos aqui no canal, sempre conteúdo ao vivo, sem corte, sem edição. E aqui a gente dá dicas, não só que serve só para Uber não, tá, gente? A dica é para a vida. A gente fala de Deus e as dicas que a gente dá de economia, de contabilidade, de custos, de lucro, isso serve para tudo na nossa vida. Tá bom? E a conversa no chat sempre agradável, trocando ideia, falando de trabalho, falando da vida, falando, tirando dúvida de todo tema aí que a gente puder falar, a gente fala aqui. Tá? Seja bem-vindo aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos junto aí, olha. Eu tô aqui na Gonçalo Hollenberg, no bairro Luzia, aqui em Aracaju, Sergipe. Eu espero que esteja boa aqui a imagem. Bom, tá ligado aqui a 99 até agora, nada.
Vamos ligar aqui a Uber. Tá tudo zerado. Tô dirigindo com o Renault Kwid. Eu fiz a minha inscrição nesse Move Brasil, foi aprovado. Eu não sei se eu vou trocar o meu outro carro, né? O Cronos, não sei o que eu vou fazer. Vou estudar, viu? Pode ser que eu dê o Cronos de entrada, pegue um outro. Eu vou ainda pensar aqui, um híbrido, ou nada, eu não vou fazer nada, mas eu vou pensar. Bom, eu não vou pensar muito hoje não, gente. Vamos pegar algumas viagens aqui. Agora de manhã, olha, eu geralmente, quem me conhece sabe que eu só pego viagem a partir de R$2 para pegar no máximo com 1 km e rodar na faixa de 3 km. Aí de dia ainda rodo mais, tá? De dia eu vou para 7, 8, 9, 10. Mas eu agora de manhã, eu não sei como é que tá. Eu vou começar pegando logo essa aqui, ó. Vai pagar em dinheiro. Ela já disse aqui, eu vou pagar em dinheiro. Vai perguntar se eu tenho troco para 100, quer ver? Ok, vou botar aqui, ok. Vai pagar em dinheiro. Deixa eu ver o que ela botou aqui mais. Já está trocado o dinheiro. Ok. Ótimo. Pronto. Bom, então melhor, porque às vezes eu pensei que ela ia falar assim: o senhor tem troco para 100? Porque já aconteceu, gente. Vamos lá. Aí a pessoa vem com R$100. Na época eu não sei onde eu tava, que eu aceitei essa viagem. Eu tava num lugar difícil, sabe? Aí, não sei se eu tava lá em Areia Branca. Aí a pessoa só tem... Aí eu falei, não, pode vir. Aí levou meu trocado todinho. Mas eu peguei a viagem porque eu tava num lugar distante, né? Ou eu voltava batendo lata, ou eu pegava aquela viagem, foi pra Atalaia, voltando pra Atalaia. Aí levou meus trocados. Eu sempre tenho um trocadinho, né? Mas não ando com muito, viu? Quando tem assim uma nota... Mantenha-se à direita e pegue o acesso secundário. Depois, em 60 metros, vire à esquerda. Eu nunca juntei dinheiro na minha vida, gente, mas... Vire à esquerda, depois vire à esquerda. Mas trabalhando de Uber, quando eu comecei, eu consegui juntar dinheiro, viu? Vire à esquerda. E comprei uma televisão. A minha já era antiga, desde que eu casei. Aqui no... Continue pela Avenida Gonçalo Hollenberg Leite por 1 km. E aí eu... Agora, quando tem uma nota de 50, tá? Eu já levo pro meu cofrinho lá, tá? Nota de 100. Aí eu já separo aqui. Quando aparece, né? Uma nota de 50. Ontem mesmo tinha R$50 que alguém me deu pra trocar, né? Aí eu já tirei e falei pra minha filha, ó, minha filha, se eu esquecer, você me fala, tá guardado aqui na gavetinha aqui e tal. Então eu sempre separo. Tô voltando a fazer isso, né? No início eu fazia, tá? Por isso que eu gosto de usar o dinheiro, e sempre tem um quando a gente usa o dinheiro, por exemplo, minha filha, né? Eu tenho dois filhos mais velhos, tá? Tem um com quase 40 anos, tem uma de 30 e pouco. E tem uma filha também de 14. Mas sempre que eu levo na escola, eu sempre dou um dinheirinho a ela, sabe? Além da merenda, eu dou um dinheirinho à parte pra ela diariamente. Então assim, esse dinheirinho que eu pego aqui, já separo dela, sabe? E o passageiro sempre dá um dinheiro a mais. Ontem mesmo, uma passagem, o passageiro ia pagar 7,10. Ele me deu R$10 e falou, não, fica um troco. Então é sempre assim, tá? Faça o retorno, depois em 60 metros, vire à direita.
É o Varley. E Arles está falando que vai estar querendo um Cronos. Olha, é um carro muito bom, viu? Só que o meu é o meu, o meu lá que eu tenho é 1.3. Eu rodei com ele muito, rodei uns 2 anos com ele. Fazia Comfort também e tal. Prestes a chegar ao destino. Mas aí eu resolvi rodar com esse aqui que é mais econômico, tá? Para estacionar. Vire à direita, depois em 100 metros, você chegará ao seu destino. Em 100 metros, você chegará ao seu Deixa eu destino. baixar um pouquinho esse. Aí eu resolvi rodar com esse aqui que é mais Você econômico. está chegando ao local de embarque. Ele está à sua direita. Deixa eu ver, esse é Jardim das Hortênsias. Eu acho que é esse aqui mesmo. O Jardim dos Coqueiros do outro lado. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aí. Mas o Cronos é um excelente carro. Antes de iniciar a corrida. Bom dia, Rosa, dia. né? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 2,3 km e levará cerca de 7 minutos. Em 400 metros, Gostei que a vire à senhora esquerda. falou que ia pagar dinheiro, mas já estava trocadinho. Isso é importante. Eu pensei assim, será que ela vai falar que está com 100 reais? É só, não, já está trocadinho. É, Eu falei, ótimo. Isso é bom, né? com certeza. Vire à esquerda. Em 900 metros, vire à direita e entre na Avenida Hermes Fontes. Em 900 metros, vire à direita e entre na Avenida Hermes Fontes. Vire à direita e entre na Avenida Hermes Fontes. Vire à direita e entre na Avenida Hermes Fontes. Deu uma paradinha a chuva, né?
É, choveu muito. Poxa. Mas também tem muita nuvem ainda. Com cara que mais tarde vai chover de novo. É. Bom dia, obrigada. Bom dia. Vamos lá depois ver minha pressão. Zé do Bairro. É, é bom. Não é? Para um remédio, aproveito e passo lá e vejo a pressão. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Você está quase chegando ao destino. Esta é uma corrida em dinheiro. Receba o valor do passageiro antes Ela vai ficar aqui que ele mesmo, saia no do Banese? É, Caso o passageiro Eu vou não dar um tenha pulo aqui dinheiro no suficiente, ele pode alterar a forma Quer que eu de pare ali perto da pagamento faixa? É melhor então? da viagem. Você vai pro shopping, é isso? não, eu vou pro banco, depois eu atravesso. Ah, tá. Então deixa eu parar. Então entrar aqui é melhor porque parar, né? Tem um carro parado ali, tá atrapalhando. Eu paro aqui pra senhora entrar. É, eu entro aqui no banco, depois eu vou no shopping. Pronto. Aqui fica melhor pra senhora entrar aí. Você pode usar o recurso dar troco online Vou nesta dar o troco corrida. da senhora, peraí, tá? É.
Tá certinho, beleza? Beleza. Obrigado, hein? Deixa eu botar aqui, tá tudo certo. Muito obrigado. Viu? Bom trabalho e bom final de semana. E com a senhora também. Excelente fim de semana aí. Tudo bom, viu? É. Tchau. Foi um prazer. Tchau. Dá pra descer bem aí, né? Dá. Tranquilo? Tchau. Obrigado. Bom, pessoal, foi bom só pra gente sair do zero, né? Sair do 0 a 0. Vamos esperar aqui uma viagem melhorzinha agora. Estamos aqui no bairro. Aqui, esse trecho aqui é Grajeru, tá? Perto do Shopping Jardins. Aqui em Aracaju, Sergipe. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gabriel, bom dia, tudo bem? Gabriel Mendonça. Charles, bom dia. Tô começando agora, tá devagar, viu? Tá devagar, as corridas não tão devagarzinho agora de manhã. Tô começando agora, tá bom, meu amigo? Obrigado. O Yarles, ele tinha perguntado do Cronos. O Cronos é um bom carro, como eu tava falando, viu? O consumo dele na época que eu rodei uns 2 anos com ele, eu fazia Comfort, tudo. Mas eu achava o consumo um pouquinho alto, viu? Mas é um bom carro. Eu sempre rodei com etanol também, né? Tentei rodar com gasolina, tudo, mas eu sempre gostei mais do etanol. Até por uma questão de princípio meu, né? De poluir menos, né? O ideal seria um elétrico, né? Eu não vou pegar essa não, gente. Vai lá pro centro agora. Vou esperar outra. Marco, bom dia, tudo bem? Vou pegar essa aqui, viu? Vamos fazer, já peguei, né? Não sei se não cancelarem. Deixa eu fazer essa volta aqui. Fazer o retorno. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui no bairro Grajeru, em Aracaju, Sergipe. Essa área aqui é uma área que não tem saída não, essa rua que eu tava aqui. Ali são vários condomínios que tem aqui. É um lugar bom de morar, viu? Eu sou corretor de imóveis também. Se alguém tiver interesse, depois deixa um comentário lá no canal 500 metros, vire à esquerda e fala entre comigo, na tá certo? Avenida Geraldo Barreto Sobral. Peguei mais uma viagem aqui, vamos fazer essa viagem. Então o Cronos é um carro, eu acho um carro bom, viu? Vou desligar aqui também a Uber. Eu acho bom. Eu só achava o consumo um pouquinho alto. Eu rodava bastante com ele, né? Rodava muito, né? Passageiro cancelou a corrida. Ah, passageiro cancelou, tá vendo? Imaginei. Eu nem vi onde era. Eu não sei se eu demorei, mas eu tava saindo daqui, né? É que aqui a pessoa tem que ter paciência. Ele tava a 1 quilômetro e pouco. Mas a gente não consegue ser mais rápido ali, porque tem que fazer retorno, tem que sair tem que entrar na pista. Paciência. Eu vou entrar aqui e vou aguardar. Guardar um pouquinho. Agora, Yarles,
Tem o... Eu não sei se ainda tem, se ainda estão fabricando o Cronos. Eu acho que ele era um 1.0, o Cronos 1.0 com preparado para ligar o gás. Já que você gosta de GNV, né? Eu até pensei na época em comprar, trocar o meu por esse. Mas aí depois eu falei, não, deixa, eu já tô com esse aí, tá quitado, vou ficar com ele. Mas tem o... ele tinha, na época, eles estavam produzindo o Cronos, né? Com adaptação para GNV. Eu não sei se tem ainda, mas já que você falou aqui, né, que tem um prisma do GNV, não sei se você gosta. Ele era já preparado, já vinha de fábrica preparado, né? Uma parcela acima de 2.000, é melhor que ser, quanto menor melhor, né? Ó, rodoviária velha, nem vou mesmo. Essa daí que eu tinha aceitado era boa, mas enquanto eu tava saindo dali, a pessoa cancelou. Vamos aguardar. Quanto menor a parcela, melhor, né? Porque o custo, isso que a pessoa tem que ver, né? Porque por mais que você rode no GNV, ou você rode no elétrico, né? Eu já vi aí influenciadores aí que rodam com elétrico fazendo demonstrativo, comparando um Kwid com um BYD, né? E ele falou, olha, foi pau a pau aqui o consumo do BYD com o Kwid. Então era um pouco de ilusão ali o valor menor. Agora ele falou, a não ser quando eu quitar esse carro. Quando o carro que estiver quitado, aí sim. Então essa questão da parcela influencia muito, né, no custo. Porque você precisa saber, você vai comprar o meu carro é elétrico, sim, mas você está pagando quanto de mensalidade nele? Eu vi gente pagar, eu pago 3.000 e tanto de mensalidade. O aluguel do elétrico também é mais caro, né? Então você tem que, o custo vai ficar alto, tá? O custo. O cara fala, eu pego viagem de R$1. Pode ser que você esteja pagando para trabalhar, viu? R$1. Porque você tem que saber o seu custo por quilômetro, tá? E no custo por quilômetro não entra só o combustível ou a eletricidade, entra exatamente o aluguel do carro. O aluguel você paga todo mês, né? Ou semanal, se for, ou prestação, né? Eu vou sair daqui, gente, eu vou ali vou dar essa volta ali, vou ali para frente. Eu vou ligar novamente a Uber que eu esqueci. Então é importante, eu estou sempre falando isso aqui, que eu sou formado em logística, contabilidade, eu tenho mestrado em logística, sou bacharel e trabalhei na área contábil então eu conheço um pouco de custos, né, contabilidade, economia. Então quando eu falo disso, esses conceitos, é porque é mais importante. É melhor você fazer R$200 e ter um lucro de 70% do que você fazer R$300 e ter um lucro de 50%. Você entendeu? Ah, eu ganhei 300, sim, eu fiz 300, eu fiz 200. Mas quem teve o lucro maior? Então você precisa saber o seu custo para você ver o seu lucro, o percentual de lucro maior. É melhor você ganhar menos e ter um lucro maior. Porque o custo no final vai influenciar. Você vai pagar para trabalhar, né? Tá certo? Então os aluguéis eu não tô sabendo o preço de aluguéis, tá? Atualmente, né? Mas não tão baratos, né? Os aluguéis não são baratos, não. Eu tive vendo uma vez aí para alugar, antes de eu comprar. Aí eu falei assim, não, eu fiz as contas e eu chego à conclusão e sempre digo que é melhor você comprar do que você alugar. Entendeu? Aí eu já vi gente falando, não, mas não é investimento, é investimento. Quando você compra para você trabalhar e vai te dar um rendimento, você está investindo. Ah, mas vai perder. Sim, vai perder, tudo perde, né?
Se você paga aluguel, você não tem nada, você só perde, só paga. E se o carro é seu, você está pagando o que é seu. No final das contas, você tem um carro. Ah, depreciou sim, mas não é tudo isso não. Mas deprecia sim, um pouco mais. Começou. A distância total da sua corrida é de 1,5 Deprecia um pouco mais sim, mas deprecia. cerca de 5 minutos. Em Pessoal, dá 300 volta aí no metros, chat, tá? direita. Eu já volto. Vou me concentrar aqui para não perder essa também. A pessoa cancelou a outra. Eu não sei se eu demorei a fazer a volta. Eles não veem o carro andar. A pessoa às vezes não tem paciência não. Hoje em dia o mundo tá assim, tá, gente? O mundo tá... Passar esse sinal verde logo aqui. As pessoas querem tudo para ontem, para ontem, né? A internet, o online, o digital fez isso com a gente, tá? Ninguém tem paciência. Antigamente, eu me lembro, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 35 anos na Marinha, tá? Então, quando eu comecei, muitos anos atrás, em 1982, não existia nem internet. Não existia computador, não existia nada, era tudo na máquina de escrever, nem elétrica. A máquina elétrica era um luxo. Quando você via uma máquina elétrica, você, caraca, que coisa linda, meu Deus. Essa moça passando. Você ficava entusiasmado com a máquina elétrica. Então o mundo andava devagar. Você queria ligar para alguém, não tinha celular, gente. O pessoal que é mais jovem hoje fala, pô, não tem noção que você procurar um orelhão na rua para ligar com ficha. Quando chegou o cartão, para você botar o cartãozinho assim, né? Um cartãozinho com crédito no orelhão, rapaz, tu vibrava. Caraca, que evolução. Hoje temos um cartão, que maravilha. Hoje em dia você está com celular, você tem a máquina fotográfica, você tirava 12 fotos e ia imprimir. Revelar o filme levava às vezes 3 dias para você pegar suas fotos. E às vezes saía com cabeça cortada, saía borrada. Aí você, pô, brincadeira, aquela foto minha melhor, né? Aquele monumento saiu borrada. Eu tenho foto até hoje que minha irmã tirou minha, cortando minha cabeça. Só aparece do pescoço para baixo. Eu falei, pô, brincadeira. Mas é assim. Então hoje em dia tudo para ontem, tudo é digital. Você tem que estar com o celular, a pessoa mandou uma mensagem, você não respondeu, em 2 segundos já tá, pô, cadê você? Pô, não viu não? Mandei aí. Onde você tá? Antigamente você mandava uma carta, levava semanas, meses. Você não tinha e-mail, você mandava para você falar com as pessoas, você... Se ela tivesse celular, se ela tivesse telefone em casa, né? Ou no trabalho. Ou você tinha que procurar, era um negócio mais difícil, gente. O mundo hoje é assim, tá acelerado. Ninguém tem paciência não. O cara pediu Uber, você demorou 3 segundos. Você está chegando ao local de embarque. Ó, a pessoa tá aqui, ó, não tem nem lugar pra eu parar, tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu consigo esse carro sair. Vai. A outra esperando para estacionar. Vai levar 1 ano. 1 ano. Vai ser o jeito de parar aqui. Mal, porque aqui não tem lugar para parar direito, gente. Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Bom dia. Bom dia. Tava no meio engarrafado aqui o negócio, né? É um celular para entrar, deu um pouquinho de trabalho. Tá bem. Tudo bem, né? Vire à direita, depois em 100 metros, vire à direita. E se pudesse fazer uma volta no posto era bom, mas não dá, né? Vire à direita, Já se dá depois uma em meia 100 volta metros, ali. vire à direita. Em 100 metros,
Meia volta vou ver, Vire à direita. né? É isso mesmo. Vire à direita, depois em 60 metros, vire à direita. Você levar alguma coisa. Qualquer coisa eu tenho a minha Eu trouxe faceira minha também. faceira grande. Aquela grandona foi. Eu trouxe justamente por causa Você é esperta, né? Vire à Eu direita, pensei que ia ser tão depois em 100 pequena. metros, Uma pequena faça não o é nada, eu retorno. sabia. Menor, eu queria comprar tapioca. Hum. Aí eu trouxe a grande. Aí como ela é de costa, não tá levando. Nada se perde, né? A minha eu deixei lá, a da aquática. Ah, ela quer mochila, mochila. Sei lá, né? Se você vai ver, vai com esse tenho. preço. É, mas se for um convidado, alguma coisa, Convidado, não, um visitante. Hoje tá puxado a trança, viu? A Aracaju tá pequena, viu? É, Cidade pequena. não é? Parece que todo mundo saiu hoje, porque a chuva deu uma parada, né? Todo mundo resolveu sair, né? Vamos ver. Aqui é um dos pontos que engarrafa, né? Quando tá assim. Em 90 metros, faça o retorno. Faça o retorno. De 3, 4, 65 metros. Eu sou corretor, se a senhora quiser ver alguma coisa, pode mandar um zap aí. Pode pegar meu contato aqui, ó. Que eu envio pra senhora dar uma olhada. Tem muita novidade aí, muita coisa boa, viu? A planta, né? Se a senhora quiser, e também semi-novo. Eu sou parceiro dessa imobiliária, a Coab Prêmio e da Muniz. É. A Coab fica aqui, eu tenho um prédio empresarial aqui no Jardim, a senhora conhece? Conheço. Muita coisa boa lá. Viu? Eles estavam até mandando aqui umas setor comercial, ó, equipe comercial mandando. Acho que eu não consegui. A equipe comercial mandando uns imóveis novos agora, né? Esse empreendimento agora, né? A luz do Farol, semáforo né? ficará Mod farol. vermelha. É, mod farol, né? Da Continue pela Avenida Hermes Fontes Moura. por 1,9 km. essa que fez o Casa Jardins aqui perto da sementeira. Essa construtora Verg também tem um ali que fez em frente aos jardins também. É o Titá, né? Um empreendimento ali muito maravilhoso ali. Esse mundo de farol, ele tá a partir de quanto? Olha, deixa eu ver se eles colocaram aqui.
pessoal sempre bota aqui, aqui da equipe comercial, daí, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí tem uns valores aqui, eu já vejo pra senhora, tá? Vamos seguir aqui, antes de... Mas já começa a construir? Eu não visitei lá, mas começou, já tem o... Como é que é? Já tem fundação, já tem o mobiliário para visitar, sabe? É. A senhora está interessada nesse? Eu mando para a senhora. Manda a tabela e mando o book. Não, eu só queria a curiosidade mesmo de saber o valor, É? né, de quanto é que ele está começando. Mas é interessante. Eu nem vi essa tabela ainda. Eles mandaram agora de manhã essa daí, né? Não sei se... Olha, eu tô vendo aqui 460 e pouco, aí varia aí 430 e poucos mil. Isso deve ser de um quarto, né? É, aí tem Lá de dois quartos, dois quartos. E tem Agora a gente não sabe no futuro o condomínio. tem o de 3 quartos também. Porque o condomínio tá pegando. O condomínio ele varia muito de acordo com... A quantidade de torre, né? Assim, É. não. Eu não sei quantas tem aqui, eu vou estudar bem esse. Se a senhora quiser, depois eu mando o book e dou todas as informações. Mas eu achei até, pela localização, achei até o valor bom, interessante. Aí tem as entradas, né? Sim. Divididas. Em 300 metros, você chegará ao seu destino. Vende, né? Se não vendesse, não existia. Mas se você não sabe. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. A senhora vai ficar aí na Casa da Eletricidade? Acho que posso parar aqui, né? Aqui tá melhor pra descer, que tá perto da entrada aí, né? Tá bom aí? Muito obrigado, viu? Fique com Deus, tá? Você também. Tchau. Tchau. Pessoal, deixa eu ver. Essa viagem era para o centro. Pareceu que cancelada. Ou foi cancelada ou alguém pegou, né? Não foi muito rápido. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo. Aqui nessa parte aqui, ou é São José ou também Salgado Filho. Deixa eu ver essa aqui.
convido vocês a me acompanharem nessa jornada. Vocês viram aí, eu tô fazendo um e-book, tá, pessoal? Ontem até eu estava trabalhando nele. Esse e-book é um e-book comemorativo do canal Diário de Bordo. Vire à direita, depois em 100 metros, vire à direita. Esse e-book, deixa eu baixar um pouquinho. Esse e-book eu conto histórias que eu conto da Marinha, que eu falei que eu fui 35 anos da Marinha, né? Vire à direita. Histórias navais que eu já contei aqui, sobre a vida naval, sobre viagens para o Haiti, viagem de navio Escola Brasil, viagem pelo mundo, várias histórias que eu já contei aqui vão estar nesse livro, algumas histórias. 200 metros, vire à direita e entre na Avenida Doutor Edésio. Nesse e-book vai ter também alguns contos que eu já publiquei no passado e que eu esqueci, que eu vou fazer uma revisão, vou publicar algumas poesias também. Eu vou colocar fotos das histórias que eu contei, vão estar o registro das fotos, essas fotos que eu falo impressa, revelada, né? Algumas delas vão estar nesse livro também, que eu tinha um álbum perdido. Eu fui descobrir, pessoal, quando eu criei o canal, que eu comecei a contar as histórias, aí eu falei, pessoal, eu vou ver as fotos para botar aqui para vocês, eu não achei. Aí eu descobri que eu tinha um álbum perdido, e esse álbum ele foi achado agora na casa da minha primeira mulher, a minha ex-mulher, né? Então eu acionei todo mundo, onde está meu álbum, alguém viu, tá perdido. Aí ela, revirando uma caixa velha na casa dela lá, ela encontrou meu álbum. Então ela disse que tá lá, tem 2 álbuns ou 3 lá, não sei, com fotos minhas antiga, né? E aí, ou seja, é uma verdadeira relíquia, é um tesouro que eu vou usar também nesse e-book. E algumas dicas dessas que eu tô dando aqui, agora acabei de você ver ao vivo aqui, né? Eu falo sempre para você não ficar... O Uber é só um meio, o Uber não é o fim da vida, tá? Mas é uma profissão moderna. Eu vi, alguém tinha comentado aí essa semana no canal, colocou assim, para que leis trabalhista, para que não sei o que, para que assinar carteira, para que... Ó, gente, isso aqui não é só um bico, isso aqui não é só uma renda extra, é também, mas isso aqui é uma profissão moderna, tá? Com a digitalização, com o trabalho online, com essas plataformas, surgiu um meio de vida nova. Quem garante que profissão é ser advogado, profissão é ser contador, profissão é ser... Quem disse que isso vai existir no futuro? Se hoje a máquina, o digital, a inteligência artificial está substituindo o homem em muitas coisas que o homem fazia, no futuro, quem disse que precisa de um advogado? Quem disse que vai precisar de um contador? Se hoje, por exemplo, você aperta um botão, o aplicativo faz tudo de contabilidade para você. Talvez precise de alguém só para assinar, mas né, que essa assinatura é algo que pode ser até substituído, não sei. Então, eu estou falando em tese, tá, gente? Em tese. Então, hoje em dia, isso aqui é importante. É um trabalho que surgiu com a modernidade, com esse mundo, né? Então eu vou dar algumas dicas. Vocês viram aqui agora, né? Então não é um meio, não é um fim, é um meio de vida. Mas é o que eu digo, ninguém vai morrer nisso aqui, um dia vai passar, né? Um dia você vai fazer outra coisa, ou você usa como um trampolim para outra coisa, ou você complementa a renda, ou você vive disso aqui também, né? Tem muita gente vivendo. Bom, eu tô achando que isso aqui é a contramão, essa rua aqui, gente. Essa rua aqui é a contramão. A placa tá virada pra cá, interessante. Mudou. Isso aqui... Não. É impressão minha. É aqui a moça. Daqui a pouco eu volto aí, gente, que eu ia falar sobre o livro. Eu complemento a história aí, tá? Bom dia, tudo bem? Não, vou fazer um retorno aqui. Uns cones aí, mas não sei se eu vou bater nos cones. Faça o retorno. Deixa eu ver se eu... Depois em 100 metros, acho que não. vire à direita. Faça o retorno. Depois em 100 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à
Essa aí, né? Aqui tá bom pra senhora? Muito obrigado, hein? Excelente dia. Tudo bom. Corridinha curta, tranquila, né? Não, eu hoje, Charles, eu uso o etanol, tá certo? Gente, eu vou evitar ir pro centro, tá? Agora de manhã. Perde a garantia? Garantia não. Do Cronos que eu falei, não. Quer diminuir. Pô, eu perdi essa aí, hein? Essa aí tava boa, hein, gente? Deixa eu prestar atenção aqui, que essa aqui tava boa, hein? Era curtinha, mas... pagava pouco, mas tava curtinha. Essa aí tava boa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não perde a garantia não, viu? Deixa eu ver pra onde é essa aqui. Deixa eu ver pra onde é. 13 de julho. Vamos lá. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 700 metros. Perde a garantia. Quer diminuir a dependência do aplicativo. Fora que se você ficar doente... Faça o retorno. Exatamente, é o que eu tô falando, não é isso? Sérgio... Tudo bom, Sérgio? Desculpa aí se eu não vi sua mensagem e tal. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Pessoal, eu tava falando do livro. Aí eu vou colocar algumas dicas lá também. Essas dicas que eu falei, por exemplo, do custo. Eu vou botar lá como é que você calcula o seu custo. Vai ser umas dicasinhas rápidas, tá? Porque também o livro ele vai focar... vai ser um livro de no máximo 100 páginas, talvez. Tá? Vai ser curtinho, porque esse é o diário de bordo 1. Depois vai ter o diário de bordo 2. A gente vai ajustando aí, tá? Agora os membros do canal vão receber. Por isso que eu tô falando isso. Torne-se membro se você quiser apoiar o canal por R$ 13,99. Os membros, esses membros da primeira tripulação, esses membros desse primeiro livro vai ser a primeira tripulação. Eu vou colocar o nome da primeira tripulação na contracapa do livro, tá? Então, como membros da primeira tripulação do diário de bordo. Por que isso? Quando eu viajei no navio Escola Brasil, em 1987, eu fui da primeira tripulação. E lá tinha uma placa com o nosso nome. Eu achei muito bacana isso, ficou na minha memória para sempre, sabe, gente? Então eu quero fazer o mesmo, que fica, é uma recordação que fica. E os membros vão receber esse livro digital, tá? Digital. Prestes a chegar ao destino. Eu acho que eu tenho que fazer um retorno aqui. Escolha um local seguro para estacionar. Faça o retorno. Depois você chegará ao seu destino. Por aqui. Deixa eu acionar aqui. Eu acho que tá ali na frente. Acho que ela tá ali na frente. À sua direita. Continue na rota planejada para encontrar o passageiro. E quem se tornar amigo do canal, aguarde o passageiro. amigo do canal é outro nível, né? Também o amigo do canal vai receber o livro digital com a dedicatória autografada, o livro impresso, tá? Além do digital, vai receber impresso. Isso depois de um tempo, 8 meses, como pelo menos assinando o canal, né? Aí eu vou enviar digital. E o digital é imediato e impresso depois. Eu posso botar aí dentro? Pode, quer que eu botar na mala? Eu abro. Deixa eu abrir a mala.
correria, obrigado, viu? Na volta eu passo, mas não vou parar, não. Vou só ligar, se não pede dinheiro, viu? Olha, eu tô aqui com meu parente, ó, Sérgio Tavares. É verdade. Somos da mesma família, né? Desculpe, viu? Não, tá tudo certo, moça. Eu trabalho com cortina. A cliente ligou agora, 8 horas da manhã, que foi lavar a cortina no lavabo. Tem um casamento que vai ser a recepção na casa dela e rasgou. Sim. Aí pediu pra fazer as carreiras. Imagine, eu botar até 11h30. Aí eu vou pra loja de minha mãe, me sento lá, prego os rodízios. Enquanto minha mãe tá pregando os rodízios, aí eu vou lá e boto rapidinho no lavabo. Mas de qualquer jeito é bom pra senhora, né? Rapaz, É um trabalho assim? É um cliente que só faz tudo comigo, a família toda, são 4 filhos. Sim. Aí pra mim é muito bom que ela fique fazendo serviço comigo a vida toda, né? Ela precisou de qualquer coisa, ela lembra de mim, entendeu? É um cliente que vale a pena A filha agradar. Naí, que é do Parque Ville, que é uma casa, uma mansão, faz comigo. O filho que mora no Newton Fontes fez agora comigo recentemente. Ela mora no Paul Cezanne e faz comigo. A outra filha mora no Lazar Segal, tudo apartamento luxuoso, faz comigo. E eu fazia o colégio que era delas, que é o Salvador, porque o senhor é daqui de Aracaju, né? Sim. O senhor é daqui? Eu sou do Rio. Então, eu já vi logo o senhor mora daqui. Aí não sei se o senhor conhece, é um dos colégios mais de renome. Aracaju é o colégio do Salvador. Sim. Era um dos mais caros. Aí eles arrendaram o colégio, mas eu fazia o colégio também. Aí é um cliente que eu não posso falhar, entendeu? Sim. Graças a Deus o senhor aceitou rápido a corrida. É, né? Graças a Deus. E a senhora é daqui? Sou daqui. A Não pretendo sair daqui nunca. aqui tem muito Tavares, né? Aqui a minha família é Tavares do Roque Mendes, de Riachuelo, do interior. Né? E o Machado, que o meu nome é Débora Tavares Machado. E o Machado é de Rio Real. Certo. Mas aqui o povo daqui não é muito legal não, moço. Eu prefiro um ou outro que tem uma educação boa, o resto tudo. Radar semafórico Que eu à escuto frente. de Uber, que eu ando muito de Uber, né? Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou tudo demais. Eu sou boa demais, quando eu sou ruim demais. Em 300 Então eu tenho metros, moto, eu não vire tenho à carro. direita e entre É na muito mais rua rápido eu Zaqueu trabalhar com a Brandão. minha moto para o que eu trabalho. Sim. Mas eu fiquei psicologicamente com problemas. Quando eu me estresso no trânsito, eu quero matar a pessoa. Aí pra eu não fazer uma Às vezes dá merda, vontade mesmo. pra eu não fazer uma merda, aí eu faço de tudo pra, Sim. como é que se diz, fazer o que é correto, entendeu? Aham. Aí evita, né? O trânsito às vezes tira a gente do sério mesmo. Tem hora que tem gente que faz uma com a gente que dá vontade mesmo de, né? Quando a gente vê, já xingou, já fez, né? É assim, o único defeito que eu tenho no trânsito é correr. Eu corro muito. Mas tipo assim, eu paro também, faço assim, pra pessoa passar, pra pessoa tirar, eu faço muito essas coisas. Aí o povo que tá atrás não quer que faça. Aí começa, pá! E quando você é moto, você tem uma fragilidade, porque você tá ali desprotegido. Se um carro daquele não achar bom, ele bate em você, você se lasca. Aí às vezes aqui em Aracaju tem muito idoso dirigindo, que já não devia dirigir mais. Não tem, a gente vê que não tem percepção, assim, de desenvoltura ou de ver as coisas no trânsito. Não dá muito de faixa sem dar sinal, essas coisas assim. E o povo daqui é mal educado demais. O pessoal... Não sei se o senhor pega aqui no seu Uber, mas eu converso com o pessoal diz que o pessoal daqui é muito mais educado. Quer comer dentro dos carros? Eu fosse Uber, for comer, não, aqui não é lanchonete não, desça. Eu ia ser assim, eu ia ser toda hora, minha pontuação ia ser ruim. Porque acontece. eu não ia deixar ninguém comer no meu carro não. A gente às vezes tem que ter fazer essa vista grossa por isso, né? Por causa dessa questão da avaliação. Não, se você fizer qualquer coisinha que desagrada, aí ele vai lá, dá uma estrelinha e reclama. A vida ensina a gente. Hoje eu dou muito valor às minhas pernas. Eu dou tanto valor a eu saber andar ainda e andar. Por quê? Eu tenho um marido que tem a mesma idade que eu tenho 50.
51. Sim. Nós somos dois de 74. Ele fez 52 agora em maio, eu faço 52 em novembro. Vire à direita Mas meu e marido entre na rua contraiu a Zaqueu Covid, Brandão. não tomava remédio da pressão. A pressão dele subiu tanto que ele teve um AVC hemorrágico. Sim. Hoje ele anda com dificuldade, ele não anda mais de moto, ele não consegue, 300 metros, ele vire puxa à muito a esquerda e entre perna, na rua que a perna se Construtor tornou um João peso, Alves. porque quem controla o Em nosso 300 corpo metros, é a nossa mente. vire à Como ele esquerda e sequelou entre na rua uma parte Construtor da João mente, Alves. aí ele ficou com esse problema. Então assim, eu dou muito valor. Então assim, às vezes eu chamo o Uber. Agora, se o senhor parasse do outro lado da rua, não ia ser bom pra mim pelo carrego que eu tava, com o seu mesmo fio, o peso que eu tava carregando. É, tá pesado. Mas se o Uber parar do outro lado, você não pode atravessar. Eu não posso. Eu andando, eu não posso atravessar. O povo acha ruim. Arrudei aqui, ó. Rapaz, pelo amor de Deus. Construtor João Alves. Fica E parado. pra gente, você dando a volta, era melhor até, porque o nosso destino é pro lado de cá. Né? Não. Posso... Ah, pensei Não, que só pode tá... dizer assim, que o senhor Tá deu bom uma aqui. volta na avenida e nosso destino era pro lado de cá. Mas vamos supor que nosso destino fosse subir aquela avenida Rio de Janeiro, Sim. da linha do trem. Então era 1000 vezes melhor atravessar. Eu ia dizer assim, como é o nome do senhor? Sérgio, né? Seu Sérgio, eu posso levar, agora só que tá um pouco pesado, o senhor tem paciência, porque nosso destino é subindo, pra gente não ter que fazer a volta. Aí o senhor, não, dona Débora, aí tem gente que é bom. Não, eu vou lhe ajudar, tem gente que não ajuda não, mas não acho ruim não de levar os pacotes. Mas pra mim era mais viável o senhor parar do lado de cá, porque a gente vinha pra cá, a gente não ia pro lado de lá. Aham. Mas aqui em Aracaju é triste, o povo não quer não. Olha, às vezes eu chamo o Uber, eu tô, não sei se o senhor sabe onde é, não vou parar. É na esquina da Avenida 3 de Julho, ali na 3 de Julho com a Francisco Porto. Aí o cara tá vindo do shopping, ele vai entrar na Francisco Porto ali. Pra mim é melhor eu andar até a esquina e pegar ele. Aí eu disse, moço, estou indo pra esquina, estou com um macacão preto, sou gordinha. Verifique se o senhor consegue me visualizar. Vou parar um pouco depois do semáforo, porque ali fica ruim de dar parada, porque pode haver uma batida. Ele, tranquilo, muito obrigado. Pô, a gente tá aqui pra se ajudar. Esse carro não é meu, tá me ajudando a eu levar minhas coisas, entendeu? Pelo preço ótimo, que é R$7, entendeu? Uhum. E as pessoas não agradecem de jeito nenhum as coisas que tem. As pessoas são muito difíceis de como é que se diz? De viver nesse mundo. A dificuldade que quem faz esse mundo é as pessoas que vivem nele. As pessoas que Lembre o vivem passageiro nele de são pegar o muito celular, as chaves e outros difíceis de objetos viver pessoais mesmo. antes de sair do carro. Quando o povo diz, eu não aguento mais Em estar aqui. 150 Não, metros, Eu vire à gosto. esquerda e entre na Avenida Anísio você vai ter que Azevedo. entrar ali na Depois Avenida você Anísio chegará Azevedo. ao seu destino. Mas o senhor vai dando sinal, porque até se o senhor entrar pelo lado de cá, não é ruim não, porque eu vou descer logo depois da casa da esquina. Tá vendo aquela casa com muro de pedra ali na frente? A segunda casa que tem Residência Decorações. Entrando pra cá, entrando né? Pra cá, é. Aham. Acho que o caminhão vai deixar o senhor ir, eu acho. Dá sim. Tá engarrafado Vire lá, à né? esquerda. É. Tá vendo? É engarrafado. Eu sou logo de... Aí, tá vendo ali, ó, Residência Decorações, Dá pra gente aquela ir. loja ali. É porque como a gente vai descarregar, e aqui é um pouquinho... como é que se diz? É um pouquinho difícil, né? Ah, é. Eu vou até fazer o seguinte. Vai abrir o semáforo. Né? Eu já vou fechar aqui porque vai abrir mesmo, então. Vai abrir. É melhor eu já ficar aqui porque vai abrir. Isso. Entendeu? Senão eles não vão deixar eu ir. Isso. Né? Isso. Senão Isso é eles... tudo por causa da 3 de julho, eu acho, né? É... que s- Essa loja daí. Aí a gente só vai ter... Se o senhor quiser subir, suba, viu? Eu vou subir. Porque eu fico com medo aqui, quando para aqui por causa dos carros, sabe? É melhor. É. Pronto. Pronto. Tá pago, não tá, seu Sérgio? Apago. Vamos pegar lá suas coisas. Pronto, vamos lá. Obrigado.
Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Com Sérgio Tavares, estamos ao vivo aqui no bairro 13 de Julho. Isso aí é Sérgio. Como muda a categoria do meu carro para Comfort na 99. Charles Mara, alguém sabe por que em Aracaju não tem Black? Em Aracaju não tem Black, provavelmente por conta da demanda, né? Eles avaliam essa questão de demanda na cidade. Acredito que seja isso. Então, mas a questão de mudar de categoria é o carro, né? É o carro que vai se enquadrar, entendeu? Você tem que ver o carro que se enquadra na categoria Plus, ou categoria Black, ou Comfort, tá? Você vê lá no próprio aplicativo da Uber 99, você tem lá ver a relação dos carros, e aí você vê o carro que se enquadra, é o carro. E aí você, tendo aquele carro, você vai cumprir o que eles pedem, né? Tantas corridas, tal, avaliação tal, isso, aquilo, outro. Aí você vai se enquadrar na categoria, tá bom? É automático. Se você tem o carro e você... Não é você que se enquadra. Você vai lá e... eu quero fazer Comfort. Não. Você vai ter o carro que se enquadra, vai colocar o carro registrar o carro no aplicativo, e a partir do momento que você cumprir as exigências, você vai ser enquadrado, eles vão liberar a categoria para você. Aí você tendo a categoria liberada, você vai rodar ou no X, ou no Comfort, ou no Black, o que tiver, né, na sua cidade, você vai aqui habilitar. Tá bom? Bom, vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu... A passageira fala bastante, essa senhora, né? Mostrou porque ela falou que ela é assim um pouco nervosa, tal. O pessoal gosta de falar, né? Ansioso para conversar. O que eu até botei aqui uma vez assim um short falando assim, o que eu aprendi no Uber sobre escutatória, ou seja, porque geralmente as pessoas querem falar, dar conselho, ficar falando, mas poucos têm a disponibilidade de ouvir, né? Por isso muitas pessoas, às vezes, que estão depressivas, quer cometer suicídio, quer não sei o que, isso aqui, porque a pessoa não tem alguém que ouça, tá? Então é preciso você estar sempre preparado para ouvir. Chega alguém que quer conversar com você, não tenho tempo agora. Às vezes é um filho, às vezes é a esposa, às vezes é um irmão, é um parente, é um amigo. Agora não dá não, não tenho tempo, tem isso, aquilo, outro. A vida corrida que a gente estava falando aqui. Então coloca o seu ouvido à disposição e não fica dando conselho, não. A gente às vezes dá muito conselho, né? Quer saber tudo. Eu sei porque eu sou cristão, eu sou evangélico também. E geralmente o evangélico quer muito falar, quer logo jogar, trazer um versículo e falar, meu irmão, isso, aquilo. Mas, olha, tudo tem o seu momento, tá? Tudo tem o seu momento. Então tem hora que o importante é só ouvir, deixar a pessoa desabafar, falar. E isso é que a pessoa quer. Muitas das vezes alguém para ouvir, um ouvido para escutar, e não encontra, né? Às vezes não encontra no marido, não encontra no filho, não encontra no parente. É isso. Eu aprendi muito isso. Eu fiz aquele... eu fiz uma preparação dessa que tem, né? Para você atender pessoas assim. Um curso, né? Daqui a pouco eu digo aqui o nome, assim que eu lembrar. Bom, vamos encostar aqui, pessoal. Vou encostar por aqui em algum lugar, ali na frente daquele carro. Deixa essa moça passar, né? E essa senhora. Tá ligado aqui a 99.
Vou ligar a Uber também. Deixa eu encostar aqui para ligar a Uber. Eu vou encostar aqui nessa loja aqui. Deixa eu dar uma encostada rápida aqui. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui na 13 de julho. E eu estava falando então convidando o pessoal para se tornar membro do canal. E uma das coisas que eu também falei, algumas dicas, né? E eu estava falando, vocês viram aqui eu falando com aquela senhora que eu também sou corretor. Então uma das coisas, não fique numa coisa só. Diversifique o que você faz, entendeu? E se puder unir uma coisa a outra, é melhor, entendeu? Une uma coisa a outra, você vai fazendo um trabalho e ao mesmo tempo, sabe aquela história? Atira no que viu e acerta no que não viu. Concilia uma coisa com a outra. Eu sempre busquei fazer as coisas assim, né? Sempre trabalhar. Eu tô aqui, mas já tô visualizando outras coisas, tá? Então, você vê, eu tô aqui, tô vendo aqui a questão tô com canal, internet, eu tô trabalhando de Uber, tô aqui vendo a questão dos imóveis. Então, e pensando em outras coisas também, né? Bom, vamos lá. Alguém sabe? Entendeu? Entendeu, meu amigo? Tem que fazer umas corridas. Aí você vai se enquadrar. Assim que você cumprir as corridas, eu não sei se são 100 corridas. Tem uma questão de corridas aí. Eu me lembro que eu comecei a rodar com o Cronos na época. Aí eu só rodava, tava só X, né? Aí eu falei, pô, como é que você compra? Aí tem vi lá que tinha que ter aquela quantidade de corridas. Aí eu comecei a fazer as corridas. Quando eu inteirei, automaticamente liberou para mim. Foi liberado. Bom, eu não fiz nenhuma corrida na Uber. Aqui, tá, vocês viram aí que tá fraquinho hoje, né? Tá fraquinho. Mas vamos esperar um pouquinho para ver se eu vou sair daqui. A 13 de julho. A 13 de julho normalmente ela é assim. Você vem para cá, fica um pouquinho deslocado, mas a distância total é um lugar nobre aqui para se morar também, viu, gente? metros e levará cerca de 3 minutos. Ó, tá tocando muita corridinha curtinha, mas essa daqui, por exemplo, é curta, né? 6 e pouco. Mas vamos fazendo, tá? Deixa eu desligar o Uber aqui. O importante é o lucro, né? Roda pouco, consumo pouco, gasta menos, aí ganha menos, mas o lucro, a questão é o lucro. Você está ganhando mais por quilômetro. Você tem que ser eficaz. Outro conceito aí de logística: eficaz e eficiente, né? O que é ser eficaz? O que é ser eficaz? Você traça a sua meta. Você traçou sua meta lá, quero fazer R$200 no dia. Você atingiu sua meta, você fez os R$200. Mas qual foi o custo para você fazer aqueles R$200? Quanto você rodou? Que tipo de corrida você pegou? Que carro você usou? Aí que vai medir a sua eficiência, né? Ou seja, você precisa ser eficaz e eficiente. Você precisa buscar eficiência maior, cada vez maior. Ou seja, você economizar mais, ter menos custo, porque aí você vai ter um percentual de lucro maior. Então você tem que ter esses dois conceitos em mente. Você tem que ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Muita gente é eficaz. Fala, fiz 350, fiz 400, mas rodou muito. Por favor,
Escolha um local. Rodou seguro 200 para quilômetros estacionar. para fazer. Foi até o fim do mundo. Pegando corrida de 1,30, 1,20. Eu acho que é esse passageiro parado ali. Não, não é não. Não é possível. É ele mesmo. Você está chegando ao local de embarque. E é ruim de parar, mas tudo bem. Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Tudo bem? A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 1,3 km e levará cerca de 5 minutos. Em 50 metros, vire à direita, depois em 200 metros, vire à esquerda. Vire à direita, depois em 200 metros, vire à esquerda. Vire à direita, depois em 200 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 300 metros, vire à direita e entre na rua Leopoldo Mesquita. Vire à direita e entre na rua Leopoldo Mesquita. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na Avenida Pedro Paes Azevedo. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na Avenida Pedro Paes Azevedo. Vire à esquerda, depois em 100 metros, entre na rotatória. Em 90 metros, entre na rotatória. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Saia da rotatória, depois em 90 metros, lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Em 80 metros, vire à direita e entre na rua Deusano Vieira Freitas, depois vire à esquerda. Vire à direita, depois vire à esquerda.
frente. Pode seguir. Tá. Chegou. Tá viajando agora. Quem viu foi eu. Aqui tá bom? Tá ótimo. Desculpa aí. Não, eu que tá distraído. Valeu, tudo certo. Obrigado. Trabalho. Obrigado, tchau. A navegação começou. Pessoal, a distância total da eu sua peguei uma corrida é de viagem aqui. 700 metros e levará cerca de 2 Não sei se minutos. os passageiros tem um Em pessoal 500 passando aqui metros, atrás. vire à direita. Depois, em 100 metros, vire à direita. Olha, eu peguei aqui uma viagem. Ela é pro centro. Eu não queria muito não, mas ela tá pagando R$2, né? Vamos fazer essa viagem aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde é no centro também. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu encostar aqui. Rua Santa Rosa Centro. Gente, vamos lá, vamos aventurar. A vida, ela é feita de desafios, né? E riscos, né? Viver é correr risco, né? Viver é correr risco. E quem não corre risco, quem não quer correr risco, fica dentro de casa, né? Trancado. Porque você saiu na rua, você já está correndo risco. Então vamos lá, vamos em frente. Vai dar certo. De repente pode ser uma boa corrida. E me trazer uma corrida de volta também tranquila, né? Vamos fazer essa daqui. Então eu estava falando da eficácia, eficiência e eficácia. Você tem que ser eficaz e eficiente. E outra coisa, porque quanto você mais, se você tem um custo maior, você roda mais. Outro conceito que é bom você conhecer, qualquer coisa, qualquer área da vida, né, gente? Mas aqui quem roda aqui, quem trabalha, Prestes a chegar ao o destino. empresário, ele vê Por muito favor, isso. O empresário, escolha um local seguro para estacionar. o comerciante, ele conhece o custo, ele sabe. Você tem que saber qual é o seu custo fixo e o seu custo variável, né? São dois conceitos que você precisa saber, que existe o custo fixo, a prestação do carro, o IPVA, e o variável, o combustível, o pneu, o óleo. Então, quanto mais você roda, se você é pouco eficiente, o seu custo variável é Você maior. está chegando ao local de embarque. Fala assim, mas é a mesma coisa, eu não vou... Eu posso rodar muito. Eu acho que é aqui, gente. Eu posso rodar muito porque a prestação do meu carro não muda. Não sei o que mais, aí você vai gastar mais combustível, você gasta mais pneu, a troca de óleo é quase todo mês, né? Para quem roda muito. Tá vindo aí a passageiro. Então é isso. Mais dois conceitos aí que precisa ter em mente. Aguarde o passageiro embarcar. Daqui a pouco eu dou uma olhada no antes de chat, pessoal. Deixa eu iniciar fazer a essa corrida. viagem. Eu nem queria ir pro centro, mas vamos lá. Bom dia. Opa, bom dia. Marli, né? É Nayane? É Marli? Isso mesmo. Nayane Marli. Ah, tá. Aqui tá Marli aqui. Tá certo. Tudo bem? Tudo? A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 3,8 km e levará cerca de 22 minutos. Em 200 metros, vire à direita.
semáforo ficará vermelha. A luz do semáforo ficará verde. Radar semafórico à frente. A luz do semáforo ficará verde. A luz do semáforo ficará verde. Em 300 metros, vire à direita e entre na rua apropriada. Vire à direita e entre na rua apropriada. Em 700 metros, vire à esquerda e entre na rua Itabaiana. Em 700 metros, vire à esquerda e entre na rua Itabaiana. Radar semafórico à frente.
semafórico à frente. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na rua Itabaiana. A luz do semáforo ficará verde. A luz do semáforo ficará vermelha. Vire à esquerda e entre na rua Itabaiana. Em 500 metros, você chegará ao seu destino.
seu destino. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Você está quase chegando ao destino. Esta é uma corrida em dinheiro. Receba o valor do passageiro antes. A senhora vai ficar lá na frente, né? É, moço. A senhora sabe quanto deu? Se tiver trocadinho, eu agradeço. Porque o seu valor é diferente do meu. Eu não sei qual o valor que a senhora paga, entendeu? Eu só vou saber quando eu encerro. Eu já vou encerrando aqui, que é para poder a gente ir finalizando. Você pode usar o 10,98. recurso dar troco online nesta corrida. Obrigado, senhora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui na frente, né? A senhora É, quer? bem ali na frente. Tá, onde for? Onde? No Baratão? Ou mais à frente? Onde for, a senhora disse que eu vou pegar uma Bem ali na passageira. frente mesmo. Tá. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 500 metros e levará cerca de 7 minutos. Em 200 metros, vire à direita, depois em 100 metros, vire à direita. Eu vou entrar pra lá, se a senhora for ficar Não, onde. pode ficar aqui mesmo. Aí tá bom pra Aqui senhora? tá bom. Então a moto aí, deixa eu encostar mesmo.
Deixa eu encostar melhor pra senhora. Vê se dá pra senhora descer. Tá sim. Tá? Tem Dá. moto? Ele tá parado, ele tá parado. Obrigado, tá? Fique com Deus, tchau. Obrigado, tchau. Bom, pessoal, eu sempre digo, né, que eu não gosto de vir pro centro. E eu recomendo a quem roda aí, olha, não venha pro centro. Tá vendo aí? Eu vou até fazer o seguinte, eu peguei uma viagem aqui, mas a passageiro tá lá pra dentro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou ficar nesse transtorno aqui não. Eu vou cancelar e vou pegar aqui vou pegar a esquerda e vou saindo daqui. Entendeu? Essa viagem era por aqui mesmo, eu não vou ficar rodando aqui mais. Deixa eu ver, essa daqui vai pra onde? Não, eu vou pegar uma agora voltando, mas que seja no meu caminho aqui, pertinho, sabe? Vai tocar muita viagem? Vai. Porque os Uber estão tudo enrolado aí, ó. Essa daqui parece até interessante, mas aonde a pessoa tá? Deixa eu ver. Tá ali na frente, né? Pronto, eu vou pegar essa, tá? A pessoa vai pro bairro Suíça. A navegação começou. Então, olha só. O centro é isso. No sábado. Siqueira Campos, meu amigo. Você tá vendo aí o meu transtorno, né? Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Essa aqui é horrível, né? Isso aqui é muito complicado. Vai, meu amigo, vai pra frente aí, ó. Vai pra frente, tá trancou aqui, pô. O cara trancou o cruzamento parado, deixando todo mundo passar, entendeu? Você tem que pode deixar passar, mas ali é um cruzamento. Parava antes lá, né? Pra não fechar. Bom, essa aqui é complicado, viu, gente? Então, isso é didático, tá? Por isso eu falei, eu não quero ir pro centro, não vou pro centro. Mas a gente vem também. E eu até falei, vamos ver se eu dou sorte, né? Mas é uma questão de você também aprender. Que tudo aqui é didático também, você também vê. E evitar, né? Às vezes é melhor você fazer duas viagenzinhas, né, de 6 reais lá, curtinha, do que você pegar uma de 9 pra cá, sabe? De 10. Que olha quanto tempo perdido. Isso aqui, o custo variável, tá, pessoal? Olha que eu falei. O custo variável vai lá pra cima, tá? Combustível. O combustível tá queimando aqui. Eu só vou pegar esse passageiro porque tá aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Um passageiro aqui na frente. Agora a pessoa tá vendo, em lugar dela vir andando, né? Não estava nada vir andando assim. Não sei, tá fácil localizar aqui, o trânsito tá parado. Eu ia pegar. Você está chegando ao local de embarque. Ele está à sua direita. Eu ia pegar a esquerda lá e sair fora, mas como eu peguei essa viagem aqui, eu resolvi aguentar mais um pouquinho aqui nesse engarrafamento. Mas vamos ver se eu dou sorte de sair daqui, pegar e sair daqui, né? A pessoa tá se deslocando, eu tô vendo ela andando, ó. Eu tô achando que ela resolveu vir. Eu vi aqui o celular dando uma deslocada. Meu amigo. Realmente aqui o cruzamento lá na frente deve estar fechado.
Agora a solução é seguir, né? A solução é seguir. Agora onde está a pessoa? Tá parado lá, ó. Eu podia entrar aqui, ó. Deixa eu botar aqui que eu cheguei. Aguarde o passageiro embarcar Ele tá parado antes lá, de ó. iniciar a corrida. Ah, cara. Tá parado cheio de pacote ali, meu amigo. É fogo, velho. Eu não sei se eu... Tá pra cá? Dá pra levar aqui? Dá pra levar aqui, não dá? Beleza? Esse é o travesseiro. Achei que ia comprar o travesseiro, sair com tapioca. E É. aí vai. Obrigado. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 3,6 km e levará cerca a gente consegue de sair desse 19 nó aqui, né? minutos. Em 100 metros, vire à esquerda. É. Eu vim com o passado das travesseiras. Acabei trazendo um tênis, uma camisa, tapioca, uma chaleira. Peguei aqui pra comprar essência. A luz do semáforo ficará vermelha. É um semáforo, parece que tá parado aqui, né? Tá com defeito, ó. E aí... Esse cara também não sei o que ele quer da vida. Parece que ele quer entrar. A luz do semáforo ficará verde. Vire à esquerda e entre na Avenida Coelho e Campos. Agora me esperem. Tô indo. E vou entrar. Às vezes é preciso um pouquinho de Avenida Coelho e Campos, objetividade. 2 km. O pessoal fica pensando muito na vida, né? Hã? Esse cinema daqui, eu gosto desse cinema daqui. É? Bem tranquilo. É cinema onde? Aqui no
bairro industrial aqui, esse shopping lá. É bom, hein? Gostei, as poltronas são mais confortáveis, espaço, tem um espaço razoável entre um e outro. Tem aquele colado igual lá no jardim. Sim. O ambiente é mais aberto, né? Fechado. Eu não sei se eu já vi no cinema aí, mas eu vim almoçar uma vez. Vi poucas vezes aí. Um desenho que eu assistia na época nos anos 80, que era aquele He-Man, né? Uhum. Aí saiu o filme. Aí tá todo mundo comentando que é bom. Aí eu pensei, eu vou assistir, tá? Fazer. É. Eu nem assisti, assisti alguma coisa e foi embora. É. Tá todo mundo comentando que saiu agora, né? O filme. É uma história, não sei o quê. Eu nem assisti. A luz do semáforo ficará verde. O sol não anda não, o trânsito anda. Mas hoje é época do sinal, né? Porque tá indo e voltando assim. É, mas eles ficam pensando na vida. A luz do semáforo ficará vermelha. Eu vou vir nesse cinema aí. Só vem, tô precisando tirar um. Muito tranquilo. A classe de alimentação também é bem. Eu fui em um lá em Olinda. É um shopping que tem lá em Recife, né? Olha, é um shopping até novo. Era. As poltronas você deita, sabe? Fica, chega, dá pra dormir, dá sono. Metade do filme eu dormia. É umas poltronas bem grandes que ela deita. Você fica tipo um leito deitadinho assim. Ah, que gostoso pra ver filme assim. Bom demais, né? Porque tem uma que você fica sentado, meio, tem uma hora que você Tudo jardim, aí fica desconfortável, né? Depois você se levantar pra você ir no banheiro ou qualquer coisa, você Mas é difícil encontrar um cinema assim que tem essas poltronas. A luz do esse é o mais semáforo recente, ficará né? verde. É. É mais recente, porque o shopping e o bar e o jardim são mais antigos. Esse shopping é novo. Não é muito antigo não. É novo assim, agora ele deve ter agora uns 5 anos talvez, porque na época que eu fui, né? A ideia foi, acho que, modernizar, né? Você não quer gastar em reforma, não. Deixa o tradicional mesmo. Mas Suíça. É bom que eu saí desse sufoco aqui agora. Do centro, esse sufoco do centro aí. Eu já sabia, corrida pro centro, eu já sabia que eu ia pegar o sufoco, mas vale a pena a experiência. A gente aprende, a gente... Lá era o sinal, e cá? Hã? Ali era o sinal. É, E cá? verdade. A gente aprende quando você faz alguma coisa errada, né? O erro fica, né? Aquilo ali você tira um ensinamento a falar, cara,
Mas quando a gente tá acertando, vai, não tá nem aí, já até esquece, né? Bora, meu amigo, eu quero passar, anda aí, ó. Rapaz, ninguém acelera. Aí, lá atrás ficou parado logo. Meu Deus. Até cá do outro lado, né? É. Cada sinal lá não tem varinha pra orientar, assim, vale, né? Pra fluir mais rápido. Mas aquele ali tava funcionando, né? Então, você não usa. Aquele ali tava. Vai ficar aqui, né? Do lado de lá deve estar ruim, né? Se tivesse chovendo é porque tá chovendo. É. O tempo tá bom. Tá bom. Aqui é uma cidadezinha pra alagar, igual Aracaju. É. Até minha cidade. Cresci, nasci aqui no bairro de Santo Antônio. Fui crescendo, não fui planejando. As ruas continuam pequenas, estreitas. Uhum. A partezinha mais planejada é a parte da Aruana. O senhor nasceu aí em Santo Antônio? O senhor nasceu por aqui? Não, cara, na Suíça. No Suíça mesmo, né? Aí gosta de lá e fica lá, né? É. Mora lá, né? A cidade começou aqui, né? Ah, começou aí em Santo Antônio, né? É. Saiu crescendo, desordenado Ah, é? também. Aí você vai no Castelo Branco, as ruas são estreitas, né? Vai no Médici, estreito. Né? As É. ruas, porque naquela época não É, sim. pensaram mais na frente. Aí vai aqui no Getúlio Vargas também, estreito. Aí só a partir do Augusto Franco que começaram a fazer a rua mais larga, né? Brasil, o restante, tudo parou no tempo. É Na verdade. América, ruas estreitas. Na Suíça também. O fluxo de carro que tem. Um sinal a cada 50 metros. É. Né? O bairro Suíça parece ser um bairro assim, bem mais tradicional também, tem muita casa, né? É. Já tá. São pessoas assim, que moram há bastante tempo lá e. Vou descer lá, É, né? Eu gosto dali. É um bairro seguro também, tem ali o quartel do Exército, né? tem um quartel. Quartel de trânsito. Tem, logo na avenida, mais pra cá tem um parque também. Na quadra do Paulo Barreto, tem um parque. E é perto de tudo ali, né? É da saneamento, perto do centro. Saiu ali Hermes Fontes, pra cá tem Gonçalo Hollenberg, Augusto Franco, tem a explosão, sai pra todo canto ali. Tudo canto. É. Antigamente, a gente, quando era adolescente, a gente ia andando e voltava andando. É. Dava pra ir, você pegava a explosão, entrava, passava pela Praça da Bandeira e ia parar aqui no mercado. Sim. Na volta também. Ia andando. Hoje não vai fazer isso não. Hoje é complicado. Você não sabe se o motoqueiro é ladrão, você tá pedindo informação. Mas ainda é uma das cidades mais seguras, né? Que existe. Aracaju é. Ela é pequena, ao mesmo tempo que é pequena, ela é toda cheia de câmera, né? Então só tem duas saídas. Eu gosto de pedalar, eu e meu vizinho. Ele gosta de pedalar. E em 40 minutos ele está na saída da cidade, lá no pôr do sol de bike. A gente vai até o pôr do sol em 40 minutos. 50 pela praia, uma bike leve de alumínio. Ele está lá, 50 minutos, ele está na saída da cidade. Acho que se for daqui pra cá também, acho que não dura uns 30 minutos também até a saída daqui. Então você vê que é percurso pequeno, ela não é tão grande, né? É um bairro de São Paulo, Aracaju, bairro de São Paulo. O Rio, de Recife, de São Paulo. Catarina,
não chegou ainda não. Foi quase 2 horas sentado em todos. Né? O Rio de Janeiro também, é tudo assim, é longe. Aí pronto, velho. Às vezes a gente fica num trânsito aqui, demora um pouquinho, já reclama, mas lá é longe, você tem que sair cedo. Aqui mesmo, na minha opinião, não devia existir essa necessidade de ter essa canal aqui. Podia ter fechado lá igual lá o Osso Franco. O Osso Franco é fechado, ela, né? Eles cobriram, fizeram a ciclovia, aumentava a pista, o fluxo andaria mais. Você ia ganhar mais uma moto de um lado ou do outro. É. Né? Mas Eu acho até que estão fechando ali perto do Grajaú, ali perto dos jardins ali, indo pro shopping. Acho que estão fechando, estão fazendo uma obra lá. Vão fechar ali aquele canal, né? tem que fechar. É bom que dá pra fazer uma ciclovia também, né? Espaço para pedestre andar. Mas Esse sinal aqui é chato, mas vamos esperar ele aqui. A mudança de visual que aconteceu no Osso Franco, que era cheio de canal, né? É. Cheio de canal. Quando fechou e fez ciclovia, aumentou um pouco a pista, hoje Augusto Franco é um dos maiores bairros de você andar. Porque tem pista, tem a pista. O pessoal caminha ali, corre, pedala, né? Então, é a melhor coisa. É, Deu vida à avenida, né? é verdade. Visualidade com as lojas que vendem, que pra você atravessar, você tinha que ir de uma loja para outra do outro lado, você tinha que dar uma volta danada para passar a rua porque tinha canal no meio. É verdade. Você desistia. Ia até lá na frente para atravessar para perguntar uma coisa do outro lado. Agora não, deu vida. Você vai lá tanto de manhã como no final da tarde. A ciclovia é como se fosse uma pracinha. Então o pessoal anda, né, pedala, senta para conversar. Se encontra ali, conversa, né? É em frente aos prédios, é na avenida. Então a visão que é outra. De que antes, que era só uma canal, né? Que quando chovia enchia. É. E o pessoal adora jogar as coisas dentro da canal. A rua que a gente ia passar agora, que a gente mora, antigamente tinha uma canal também, eles fecharam. Aí ela ficou mão dupla. E depois, agora é mão dupla. Mas tinha uma canal também, ó. Tinha uma canal também. Acho que o cara tá trocando ali Eles são bem rápidos. Oi? Ele é bem rápido, né? Muita técnica de... Eu peguei um Uber do trabalho pra casa, aí quando chegou aqui no sinal, aí ele ofereceu, o rapaz do Uber, o cara, não, pode trocar. Aí vem encostar aqui do lado, você trocar. Ele, não, você é rápido, é rápido, é rápido. Menino, oxe, trocou numa rapidez tão grande, você não tem noção. E esse sinal também demora, ele faz até uns 2 ou 3 se quiser. Já fez, olha, vai passar na maquininha. Pegou um ponto excelente. Né? O sinal do Já pagou. Ele vai a... Aí o cara já jogou até uma água aí, já veio água aqui. Essa rua, quando era mão dupla, era uma confusão também. Mas o pessoal reclamou bastante quando dividiu, né? Era uma confusão no site. Aí o pessoal disse que a parte que teve mais privilégio foi essa de cá. Que a outra, depois da explosão, o movimento parou. Não tinha tanto movimento porque lá tem prédio, né? Sim. Aí alguns presidentes reclamaram. Mas aqui tem praça, lá não tem tanta praça. Aqui Tem bastante movimento aí nessas praças aí. Aí quando tiver jogo mais tarde, é cheio. Isso aqui também, esses quiosques aí, né? É, lanche. Muito aí aqui lanche. também tem, aí aqui já tem um supermercado pequeno. Mas na frente tem outra praça, aí tem uma. Aqui tem uns 2 também, ou 3, né? É. E
E aí vai. Aqui Chama tem mais outro. atenção. É, aqui tem muito, é. Entendeu? Chama mais atenção durante o dia e a noite aqui, né? Pastel. Aqui vem lanche, mas tem a mercearia aqui. Pronto. Eu não sei qual é a melhor desses aqui, né? Mas tem Esse vários, né? aqui. Esse aqui é bom, hein? Esses dois aqui também. É bom o lanche aí, é? Aí tem um pack, Aí tem um pack aqui na outra rua. Lembre o passageiro de pegar o celular, as Lá não chaves tem e tanta outros praça. objetos Aí pessoais aqui já antes tem de isso sair aqui, do carro. bem perdidinho, mas tem mercearia, tem açougue, tem farmácia, pronto. Mas do lado de cá dá mais vida do que lá, porque lá não tem tanta praça, só tem pessoal, não tem nada. O pessoal na época que tá reclamando pra caramba, sério, na época que foi um preço caro. A casa do lado de cá, mas aqui, só que você não pode parar por causa do sinal. Mas se você puder ir para a direita e parar no fundo, mesmo desse supermercado, É por aqui, é? no fundo desse carro durante vai Fica bom pro senhor? era aqui. Pronto, aqui uma parada aqui na frente. Ó, aqui mesmo. E atravessa. Aí tá bom pro senhor? Porque Beleza. do outro lado é meio complicado. Aí já É. tem um carro lá parado. Que é o movimento, né? Entendeu? Obrigado, tá? Obrigado, amigo, foi pela brincadeira. Já tá pago já. Fique com Deus, viu? Fique com Deus e bom trabalho, né? Fique com Deus. Tá certo. Um abraço aí. Agora é sentar descansar, porque amanhã tem trabalho. Ah, é. Sair só para comprar travesseiro, tem que estar O senhor trabalha amanhã, domingo? Amanhã é domingo, né? Mas É. eu trabalho na área de saúde no hospital. Ah, tá É certo. um por um. Aí, tá certo. Um por um. É. A minha esposa tá num hotel lá no centro, ela tá dando 0 por 0 agora, tá todo dia de noite. Obrigado. Valeu, tchau. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui o Ryan. Só vou pegar pertinho agora. É, Ryan, tudo bem? Não sei se vou passar aí não, meu amigo, tudo bem, né? Ítalo. É, aquela rua é péssima, né, meu? PR Correia. As regiões variam muito, né? Geralmente eu não vou pro centro, eu sempre falo pro pessoal, ó, gente, não vou pro centro, vai no centro, não vou não, porque essa hora não é bom. E vocês viram aí, né, na prática, né? Por que eu não vou pra lá, né? Por que eu não vou pra lá? Muito tempo perdido, muito custo, muita demora, muito engarrafamento. 39. E na verdade para pouco ganho, né? Pouco ganho. Ah, calma, Zé. É isso aí, gente. Costumo rodar mais por aqui, Zona Sul, especialmente à noite, momento de grande fluxo. Ficar mais, eu traço um raio de ação. Você precisa traçar um raio de ação. Outra dica aí que, tirando o centro, tá? Foi didático. 99. Foi didático, não vá. Então assim, geralmente eu traço um raio de ação aqui nessa área à noite e fico rodando por aqui, dentro desse círculo, né? Traçado por esse raio. Porque às vezes é melhor você pegar 2 corridas de R$6 curtinha do que pegar uma de 10, 12 que vai te fazer encarar aquele engarrafamento ali que eu encarei agora, né? Tá certo, pessoal? Eu não liguei a Uber. Vamos ver se a gente pega mais uma corridinha por aqui.
Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui em Aracaju, no bairro Pereira Lobo. Deixei o passageiro ali atrás, passageiro bacana, muito educado, uma conversa agradável. Ele ficou ali no bairro Suíça, ali atrás, né? Porque do lado de cá Pereira Lobo, do lado de lá para bairro Suíça. Rua Pedro Soares, não sei se eu vou passar lá, não sei, só Deus sabe, que tá na mão de Deus. A corrida que vem aí que eu vou escolher, eu só vou ter Deus só me dá a oportunidade de escolha, mas quem manda eu não sei, né, da onde vem, qual o que vem. 99. Vamos ver. Eu vou sair daqui, eu vou parar ali na frente, porque aqui tem o... Eu vou entrar na... Ó, taxista. Vamos entrar ali na Gonçalo Hollenberg. Vou parar ali onde eu comecei. Ver se eu faço pelo menos mais uma corridinha ou duas curtinhas aqui, para compensar esse tempo perdido lá no centro. Mas foi bom o pessoal ver o centro, né? Como também aqui, pessoal, aqui não é só o ganho, né? Só o Uber, né? Se fosse Uber eu desligava aqui o aplicativo, eu desligava o... Se fosse só trabalho, tá? Eu não teria ido, pega aquela corrida pro centro, não. Se fosse só aqui eu trabalhando sem o conteúdo, né? Mas aqui também tem a live, tem um conteúdo, e a gente precisa mostrar também outras coisas, né? E como conteúdo foi bom, você vê o centro, você vê o transtorno, você vê aquela dificuldade toda, que fica até mais fácil da gente ensinar, mostrar, falar, porque você fala assim, ó, não vá pro centro, que o centro é engarrafado, é isso, é aquilo, é ruim, no sábado, aí a pessoa fica, mas será que é isso tudo mesmo? Mas não vai pagar mais? Mas não sei o que, aí você vê o vídeo, né? Você vê gravado, você vê ao vivo aqui. Ali você viu ao vivo. 99. E aí você vai dizer assim, realmente, tá aí, é fato. Não é a história da carochinha. Que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Bom, deixa eu encostar aqui, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, ver se a gente pega mais uma. Você toca uma curtinha aqui, né? Pagando assim uns R$3 o km. É uma coisa bem light, sabe? Ó, centro nem pensar. Shopping Jardins também não. Essa tava até pagando direitinho. Essa até tá boa, mas não vou não. Esperar uma mais curtinha. Pegar essa daqui. Essa daqui não tá ruim não. Eu vou ali pegar o passageiro e... A navegação começou. A distância total da sua Pode ser que eu pegue um engarrafamentozinho só ali na... e levará cerca
cerca de 6 minutos. Para chegar na Nestor Em Sampaio, 500 metros, mantenha-se à direita. mas volta aqui pro Renascença, tá? Volta aqui pro Hospital Renascença. Eu nem vi o valor, mas deve ser 6 e pouco, não sei, não vi essa corrida. Ó, o passageiro tá aqui, tá vendo? Ó, Em 300 tá esse metros, ponto laranja aí. mantenha-se à direita. ele tá aqui do lado. Ele vai vir aqui pro lado, né? Aqui é o ponto A final dele. luz do semáforo ficará vermelha. Eu vou até cortar por aqui. Evita um sinal, só isso. Não para a rota mais curta. Em Evita. 200 metros, vire à esquerda. A única vantagem aqui é que você evita um sinal. Você pode pegar ele fechado, vai perder tempo. Às vezes quando pega aberto é bom, é vantagem por lá, mas Em 300 metros, vire à direita e entre na Avenida Hermes Fontes. isso aí. Vire à direita, depois em 100 metros, mantenha-se à esquerda. Vire à direita, Então, o melhor, depois em pessoal, 100 metros, no lugar de pegar uma mantenha-se à corrida lá pro esquerda. centro, Em 100 metros, mantenha-se igual à eu fiz esquerda. agora, né? Mantenha-se à esquerda. Melhor você pegar duas dessas aqui que eu vou fazer agora, Em curtinha. 500 metros, vire à direita e entre na rua Acrício Garcês. Olha, veja aí o tempo que eu vou gastar, né? Veja o tempo. Pode ser que eu gaste um pouquinho mais aqui desse engarrafamento, mas quando não tem isso aqui, é VaptVupt. Entendeu? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, conteúdo ao vivo. Agora são 12h e 22 minutos. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal e acompanhar a gente. Faça parte da tripulação do Diário de Bordo. Vire à direita e entre na rua Acrício E se você Garcês. quiser ir além, né, dessa Abra experiência, sematórico à frente. tem uma experiência ainda maior, seja membro do canal. Os membros vão ter conteúdos aí que eu já comecei a fazer, conteúdo exclusivo, lives exclusivas para membros, com tela liberada. Os membros vão entrar na contracapa do livro, nas primeiras páginas do livro, uma homenagem. Por que diário, pessoal? Por que diário de bordo? Por que eu chamo de diário? Por que eu botei esse nome? Quando eu viajei, eu fiz a viagem no navio Escola Brasil. Ficará vermelha. Eu embarquei no navio Escola Brasil em 1987. Vire à direita e entre na rua Acrício Garcês. E eu fui da primeira tripulação do navio Escola Brasil. E nós fizemos uma viagem pelo mundo, né? Foram 7 meses viajando por vários portos pelo mundo aí, né? Tive a oportunidade de passar, por exemplo, no Egito, coisa que eu só via pela história, né? Livros de história, Egito, as pirâmides. Eu fui em Roma, Coliseu, Vaticano, fui em Amsterdã, fui na Alemanha, fui no Muro de Berlim, na época existia o muro ainda, né? Fui lá, Big Ben, estive em Londres, Portugal. A luz do semáforo Eu estive lá onde ficará tem verde. aquele monumento aos navegadores, de onde saiu o Vasco da Gama. Estive na Espanha, então vários países. Mas lá no navio eu tinha no navio eu fiz um diário, eu escrevi um diário. Eu tenho esse diário até hoje, as páginas dele, né? Qualquer dia, Em 200 metros, quem sabe, você chegará ao seu destino. talvez nesse primeiro diário eu vou botar uma página desse meu diário do navio, que eu escrevi lá uma Prestes a parte. chegar ao destino. Por favor, Então, quando eu fiz escolha um local seguro para
canal, eu pensei em fazer como um diário. O diário ele é escrito assim, né? Eu ia escrevendo. O passageiro alterou o destino. Seus ganhos estimados aumentaram Ó. para R$11,60. Peraí. Aviso. Ele alterou o O destino. passageiro mudou o destino. Peraí, ele alterou o destino. Atualizamos a rota para você. Pessoal, quando o passageiro altera o destino, você olha se é o destino que você quer ir. Eu ia pro Hospital Renascença, tá? Ó. Ele mudou Siqueira Campos, eu já não vou mais. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, pessoal. Ele ia para Gonçalo Hollenberg. Para o Hospital Renascença. Ele esperou eu chegar perto para mudar o destino. Entendeu? Então, meu amigo, eu não gosto. Isso aí eu não gosto, não. Isso aí é jogada. Jogada. A distância total da sua corrida. Porque ele não mandou uma mensagem, moço, posso alterar o destino? Olha, não sei o que, não. Em 300 metros. Tá ele aí, ó. Ficou aí, ó. Entendeu? Tava ali, mexeu com o braço pra mim. Poxa. Mas, poxa, eu não gosto disso. Que eu até falei pra vocês, eu vou rodar por aqui. Mantenha-se à esquerda e entre na rua. Eu acho que estava na ciência, eu ia pra Gonçalo Hollenberg, dali ia voltar. Não tem problema. Em 500 metros, vire à direita e entre na rua Senhor dos Passos. Então o diário, então eu escrevi o diário. Então quando eu fiz o diário, ele vai sendo escrito assim, né? No dia a dia, com as viagens, os portos visitados. Aqui são o que? As viagens, as histórias dos passageiros, a conversa no chat, as dicas, as histórias que eu conto. Então por isso é o diário. E o diário de bordo, esse primeiro livro que eu vou registrar o e-book, vão ter algumas histórias que eu conto de viagens também. Uma página desse diário, fotos, algumas dicas aqui que eu dou também. É isso, essa é a história aí do diário de bordo. Bom, pessoal, paciência, viu? Eu cancelei. Vire à direita, depois em 100 metros, você chegará ao seu destino. Prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Eu cancelei Em 100 porque metros, ali você pra mim, chegará ao seu destino. o passageiro quer dar uma desperto, pede para um lugar, quando você está chegando ele muda. Então, tudo bem, andei ali 1 quilômetro e pouco. Você está chegando Paciência. ao local de embarque. Ele está à sua direita. Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Eu acho que é aquela passageira ali. Vou encostar aqui. Olá. Boa tarde. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 1,7 km e levará cerca de 7 minutos. Em 100 metros, faça o retorno. Em 200 metros, vire à direita e entre na rua Padre Nestor Sampaio. Vire à direita e entre na rua Padre Nestor Sampaio.
300 metros, mantenha-se à direita e entre na Largo Fernando Santos. perguntei certo, qualquer coisa eu falo no zap quando estiver cortando. Ele tá almoçando normal não, né? Ah, entendi. Ah, tá bom, graças a Deus. Tá bom. Não, eu sei, a questão. Eu sei, a questão é a restauração da cirurgia, né? Como a questão o médico está avaliando e vendo, né, quando é que ele pode melhorar aí a questão da alimentação. Deixa eu dizer, o médico passou, o clínico passou. Aí você... A fisioterapeuta passou? Ah, certo. Deixa eu dizer, geralmente ela só dá uma volta com ele aí. Mas deixa eu dizer, quando ele passar, pergunte a probabilidade dele, o clínico tá dando alta, né? Porque ele tá com a especialidade, mas o clínico precisa, aí você pergunta. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Também, né? Porque ele tá sendo acompanhado, viu? Aí você vê qual a probabilidade dele ter alta, quando, entendeu? Tudo bom, já chega. Esse condomínio aqui, né? Posso parar aqui na faixa? Muito obrigado, tá? Tudo bom pra senhora. Obrigado. Final de semana. A senhora também. Você prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Aí eu peguei uma outra viagem, gente. E a pessoa daqui desse condomínio mesmo, ela já tá vindo aí, ó. Passageiro embarcar antes de iniciar Tá a vindo aí. corrida. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. A navegação Pode bater mais começou. forte? A distância total da sua corrida é de 1,8 km Mais. e levará cerca de 5 minutos. Fechou?
Em 300 metros, Fechou. vire à esquerda. Ah, fechou. Eu não suporto que bata uma porta do meu. Sim. Entrou, fecha devagar, com calma. É. Vai a porta do lado. Ah, meu filho foi por aqui, né? Não sei, acho que já passei. É que essa daí, essa borracha tá nova ainda, e às vezes tem que dar uma batida, né? Um pouquinho mais. Não é tão forte, mas um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Não, mas tem gente que quase arranca Ah, a é. porta da gente. Teve. Quem vende house? Você? É, eu tinha aqui, eu acho que eu tenho ainda. Ainda tem? Vê se tem aqui atrás. Não? Não. Aqui, ó. A senhora quer? Acho que eu tenho aqui. Não, é que eu botei pra cá porque. Deixa eu. Aí posso pagar junto? Pode. Eu só tô procurando. Ah, é? É, porque. Tá certo. Ele é bom pra garganta. Ah, é ótimo. Isso, é dois. É porque. Lembra que eu tenho que pagar mais R$2,50, né? Pagou mais R$2,50. Ah, que bom, bota mais aí pra vender. É. Muito bom. House, é difícil achar um pessoal que vende aí. Ah, Eles sim. vendem um parecido, mas não é o house. É que eu tenho alguns. Foi até uma passageira que ela comentou, né, que em São Paulo ela em São Paulo ela tinha um house assim no carro. Ela achou que era, na verdade, ela achou que era pra. Podia chupar à vontade, né? Ela pegou e foi chupando. Aí quando chegou no final, o passageiro cobrou. Aí ela falou assim, poxa, eu tive que pagar e era R$5, ela contando, né? A história. mesmo, é? Eu morria de rir aqui. Ela. No Rio também Foi. os carros vendem. É, Vende house, vende aquela balinha de banana, sim. vende de gengibre, essas coisas mais difíceis de achar. Muito legal, eles vendem no carro. Agora tem gente que mete a mão, vende muito caro. Sim. E a gente reclama, né? É, esse aí foi só pra ter mesmo, né? Baratinho. E eu tinha botado pra cá, aí minha filha, eu levo pra escola todo dia, ela sempre pega, né? Mas eu deixei aí atrás, aí teve passageiro que levou, sabe? Ah, é mesmo? É? Foi. Eu não sei se ele pensou igual a menina lá, que era pra. Era só pegar e levar, né? Aí, ó. Foi. Aí Pensa eu com a falei, cabeça pra baixo. Tira e tirar uma chuva também. Esse house é muito. Para onde eu vou é em frente à inspeção veicular, na rua Sim. Amapá. tá certo. É porque eu não sei se o número está certo. Mas sei que é bem em frente. Eu deixo a senhora lá. Se não tiver certo, eu deixo a senhora no lugar certo. Tá. Eu nunca me lembro do número. Cadê? Bota aqui. Quer que eu pague separado do Pix? É porque eu não sei se é aqui E aí é no. capaz de chegar lá e eles quererem tirar o não sei quanto lá de 9 e pouco, né? E não é. O house é separado, eu vou pagar separado. Porque aqui eu acho que vem o valor certo no QR Code, né? A não ser que fosse no dinheiro, né? É. Se a senhora tiver em dinheiro do house, tudo bem. Se não, eu dou o Pix pra senhora. Abriu um solzinho hoje, mas tá quente, né? Solzinho. A chuvinha, às vezes a gente reclama, sente até frio. Ah, eu amo quando chove, porque aqui a gente não vê chuva, né? É. E é só esse calor aí, que Deus me livre mais.
objetos pessoais antes de sair do carro. Você está quase chegando ao destino. Esta é uma corrida em dinheiro. Receba o valor do passageiro antes que ele saia do carro. Caso o passageiro não tenha dinheiro suficiente, ele pode alterar a forma Antes que o passageiro saia correndo. O passageiro sai correndo. Aqui, inspeção veicular. Essa aqui, né? Não, em frente. Será que vai ficar aqui em frente? Aqui na rua Amapá? É, Não, é ali. É aquele portão branco ali. no branco aqui, né? É aqui, né? É esse primeiro? É, naquele. Esse aqui. Pronto, é aí. Vou parar aqui que tem uma poça d'água aí pra poder... Certo. É que aqui ele dá o Você pode usar o QR Code, recurso né? dar troco online nesta corrida. Deixa eu pegar aí o número. Chegou. Sim, senhor. Então, peraí que eu vou pagar o coisa agora. Qual é o seu Pix? 789 789 539 539 607 7. 20. SPF? É. É 2,50, né? Sim, senhora. É Sérgio Tavares? É. Santander, né? Chegou aí pra você com 2,50. Eu vejo depois, tá tudo certo. Não, tá ótimo. Tá, obrigado, tá? Obrigada a Foi um você. prazer, tá? A distância total Fique com Deus, da sua tudo de bom pra corrida é senhora. de 700 metros e levará cerca de 3 minutos. Em 100 Tchau, meu amigo. metros, vire à esquerda. Bom, pessoal, eu peguei uma viagem aqui, voltando lá para Gonçalo Hollenberg. Deixa eu ver aqui. Arthur, entendo que você tem, mas imagine se todos os motoristas resolverem não levar mais passageiros no centro, para quem não está trabalhando. Não, eu estou falando em determinados horários, para quem roda em determinados horários é inviável. Aí fica, mas é critério do motorista, entendeu? O motorista que decide se quer ou não. Isso aí eu só estou mostrando a dificuldade, tá? Você tem que entender aqui que aqui é didático. Quem quiser, fica à vontade, entendeu? Quem não quiser, fica à vontade também. Ninguém não é obrigado, não. Aqui o trabalho é autônomo. O trabalho é autônomo. Você tem o direito de escolher para onde você quer ir, a hora que você quer trabalhar, o local que você quer trabalhar. Aqui não tem uma obrigação. Assim, por isso que é autônomo. Assim como o corretor de imóveis é autônomo. É o trabalho também que eu faço. É autonomia, né? Chama-se autonomia isso. Então você pode escolher. E aí fica a critério, né? O cara quiser, ele fica à vontade. Tá bom? Antônio. Tudo bem, meu amigo? O passageiro trabalha com carreta de produto químico.
Fábio, tudo bem? Bom dia. Pedro, tudo bem? Esses bairros são periferia? Aqui onde eu fui agora? Não. Eu vim aqui, essa aqui eu acho que é Siqueira Campos que eu vim. Tá perto aqui do... Não tá perto do centro, né? Se for em relação ao centro que você está dizendo, são periféricos, mas aqui é Zona Sul. A luz do semáforo ficará verde. Em 300 metros, vire à esquerda e... Bom, não sei se vocês viram aí, outra coisa aqui que eu tô sempre dando dica aí. Eu falo que o Uber é um meio, né? Não é o fim da vida. É uma profissão do mundo moderno, aplicativo, e veio para ficar, tá, gente? Agora, com certeza, no futuro, muita coisa que hoje o pessoal acha que é profissão vai ser substituída por inteligência artificial, né? Até isso aqui. Escolha um local seguro para Já está sendo, na verdade, já tem carro até sem motorista, né? Vire à esquerda. E quem vai precisar de um advogado no futuro? Quem vai precisar de um contador no futuro? Quem vai precisar hoje em dia? Até máquina opera. Inteligência artificial faz cirurgia, né? É lógico, controlada ali por um profissional. Mas a contabilidade, por exemplo, que eu sou contador, o cara hoje contrata um aplicativo para fazer. Tem locais que você contrata, uma empresa, ela faz tudo para você. Você não precisa ter o contador contratado, né? Você tem a empresa. Bom dia, tudo bem? Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Fechou? Ainda não. Pode. A navegação Fechou. começou. A distância total da sua corrida é de 2,5 km e levará cerca de 8 minutos. Em 50 metros, vire à esquerda, depois em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda, depois em 100 metros, vire à esquerda. Em 90 metros, vire à esquerda e entre na rua Rondônia. Para pegar um negócio. Aí a pessoa Vire à segue o esquerda cartão. e entre na rua E Rondônia. depois vai para pegar várias coisas. Eu quero ver que valor vai dar. Que eu quero que ela tenha cara de pau para passar dentro da não passa não. Em 200 Aqui você vai metros, passar para vire à direita e entre na 5 rua não, deixa eu ver. Bahia. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 vezes. Aí ela vai ter que deixar metade das coisas. É verdade, não é, meu amigo? É, Se você tá vendo que a pessoa tá desesperada, sabe colega amiga, eu tô contando da pisolar, sim. ela chorando por causa da situação da casa tá enchendo, a calagem tá descoberta. Aham. Aí tem a ideia dela botar as telhas, permite. Aí ela disse, não sei o que, rapaz, aqui botando uma multa, não sei o que. Vire à Então direita, tá bom, ela olhou. depois em 200 A multa, o metros, balde é vire à 350. esquerda. Aí eu procurei em outro lugar. A diferença é que uma é vegetariana, 200 uma lá metros, forte, vire né? à esquerda. E a outra é da Coral, é 270. De 350 a outra é 270. Aí o cara disse, só presta de 350. Tudo bem. Aí você tem que ser dois. Então vai 2 balde, A luz do 700. semáforo A ficará pessoa que está sem vermelha. condições nenhuma de pagar, não tem dinheiro para nada, nem para o meio. Vire à esquerda. Aí agora aí, na hora tá, assim, eu liberei para pegar esse balde. Aí disse que era a torneira, aí também estava usando o chuveiro. Aí agora, da hora que ela falou comigo, só ficou me responder agora, de 10h56, 12h50, foi, 10h56. Ela veio me responder já agora, dizendo que já está aqui no carrinho, né? Que é necessário, já está aqui no carrinho. Não é só um não, viu? Eu quero ver quanto é. Tá lotado o carrinho. Pelo jeito ela tá com as compras já mais de uma coisa. Mas quando eu disse assim, olha, o cartão só dá pra passar 5 vezes. Passa 10 vezes não.
Meus cartões não atravessam. Não é errado você usar o cartão e querer botar para 10 vezes, uma coisa que está aqui, e atravessar o ano. Eu não admito não, eu só dou não, passo de um ano para o outro. Imagine, Sim. tá com um cartão branco para passar as coisas dos outros. Não é? É sem falar da incerteza, né? Né? De Não é, receber não. depois, né? E não receber é isso, a minha preocupação é isso. Acontece alguma coisa que hoje a gente tá aqui, não sabe o dia da manhã, de repente tá vivendo pelos outros. Aí eu vou perdoar. É, porque depois vai ter que liberar. Tá se fruindo, eu vou perdoar. Perdoa dela que se foi, mas quem tá se fruindo, que paga. Não tem coisa aí que você é obrigada a pessoa a pagar. Não quer saber não. A prefeitura, pronto, olha, a prefeitura é assim. O dono da casa isenta, dizendo seu pai, sua mãe isenta, a prefeitura. Aí você fica na casa. A prefeitura perdoa não, você vai pagar tudo que é do tempo do seu pai, é ou não é? Então, porque a gente tem que perdoar quem tá fazendo sofrência do mundo. E vai sofrer o filho dela, vai ela. Eu tô fazendo bem-estar, que é pro filho dela, nem pra ela, tá? Ele na casa. A pessoa perdoa, mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Perdão tem perdoar. O perdão é igual Deus. Deus perdoa, mas perante os homens você tem que pagar a sua dívida. Exato. Né? Perante Deus você está perdoado. Está Exato. perdoado, meu filho. Mas ó, pague aí. Sete suas contas. Deus não perdoa para você passar a mão na cabeça, não. Agora a senhora tem que usar esse princípio, Não é isso? né? O princípio bíblico. Ó, perdoar, eu perdoo, mas olha, tem que pagar. Oi, Ica. Ficar no sol em casa, né, Ica? É botar arroz do fogo. Você vai almoçar agora? Então, pronto. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Quando chegar, eu vou passar. Carne no sol, botar arroz no fogo. Você almoça. Vai querer esperar? Se quiser esperar, você vai ter que fechar aí rapidinho e vai lá. Adiantar. Pois, então eu espero. Não, que elas deixam. Você sabe que elas deixam. E ela tem a obrigação também de dar 1 hora de almoço. Todo lugar aí, cara. Viu? Pronto. Daqui a pouco eu chego. Viu? Assim que eu chegar, eu já adianto o seu lado. Você sabe que é rapidinho cozinhar arroz. Rapidinho coisa a carne. Viu? Aí assim que eu chegar, eu já levo aí. Não precisa ser 3 horas, você almoça. Viu? Tchau. Boa tarde. Eu vi a mensagem agora. Eu fechei dia de hoje, não vai abrir mais não. Viu? Aí pra semana vai ter a bará, mas na sexta. Viu? Quando você vier na semana, eu confirmo. Mas na sexta-feira tem o barazinho. Viu, minha filha? Tá. Tchau. Por nada. Tchau, querido. Bom dia, com a paz de Jesus. Eu estava
tá mandando entrar por aqui, mas eu vou entrar pela frente ali. Vou deixar a senhora. Tá mandando pela direita. Ele mandou entrar aqui, mas eu vou pela frente ali. Como tu acha melhor? É porque eu já Pra mim é até melhor também, que aí eu já... Se for bom pra senhora, pela frente é melhor, né? Eu só vou entrar na loja que eu vou comprar comida. Vai lá resolver essa questão. A senhora é muito boa. Sim, é verdade. Seu coração é grande. É porque a gente faz de tudo para agradar as pessoas, né? Às vezes É verdade, se desdobra, né? E muitas das vezes, depois a pessoa Exato. tem muita ingratidão também, né? A gente tem que ser. Às vezes A pessoa não sabe tem uma sem. maneira de me responder, sabe? Sim. Espero que ela seja grata, né? Depois da senhora, né? De pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Eu já fiz muito favor, muita gente que hoje nem fala comigo. Mas acontece. Lembre o passageiro Nem de pegar fala o celular, comigo, tem as até raiva chaves de e mim. outros objetos pessoais antes de sair do carro. Tá sem gratidão. Eu vou entrar aqui. Tá ótimo. Eu entro e dou o retorno, não tem problema não. Vou deixar a senhora aqui, Como né? se eu queria. Fiquei de sincero, né? Aqui tá bom? Tá ótimo. Deus Dá pra abençoe. descer aí, tá tranquilo, viu? Amém. Tudo de bom. Boa sorte. Fique com Deus, tchau. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui no bairro Pereira Lobo. Na verdade, esse trecho aqui faz parte de Pereira Lobo ainda, tá? Do lado de lá, Suíça. Do outro lado, Ponto Novo. Mais à frente, Luzia. A gente tá aqui no... Os bairros são bem próximos. E por exemplo, ali no Gonzaga já é Luzia, tá vendo? Desse lado de cá, Suíça. Tá certo, meu amigo. Não lembrava do nome, né? Adil Rosendo. Então o que o nosso amigo aí estava falando e o que eu falei, pessoal, não é que não é para ir pro centro. Eu vou. Tanto é que eu fui, né? Tanto é que eu fui. Eu digo o horário, aquela hora que quando eu peguei a viagem, eu falei, gente, eu acho que eu não vou para lá não. Tô pensando em cancelar essa viagem, porque essa hora tá tudo engarrafado lá. É o horário de pico. Eu não rodo em horário de pico, tá? E eu aconselho, quando eu dou a dica aqui, eu digo para não rodar, eu não rodo. A minha dica é que eu não rodo, tá? Horário de pico porque tu fica no engarrafamento. Ah, mas aí como é que o pessoal vai para casa? Tem muito Uber, né? Por isso que tá engarrafado. Tem muito Uber rodando nesse horário. Tem muita gente pedindo também. Mas aí nesses horários eu evito, tá? Porque o que eu tô falando, o que eu digo, as minhas dicas são de economia, de custo, você reduzir seu custo variável, você reduzir seu custo fixo, né, se for possível, né? Um carro mais econômico, para que você tenha um lucro maior. E se você tem um comerciante, tá? O cara que vende alguma coisa, se ele gasta mais, tem um custo variável maior, ele vai gastar mais, se ele não economiza energia, se ele não economiza não sei o que, em casa você não economiza energia, o que vai acontecer? Sua conta de luz vai vir alta. Você não economiza água, você não economiza... Isso é variável, esse valor não é fixo, né? Energia não é fixo, é um custo variável. A água é um custo variável. O que é fixo? O aluguel. Aquele mês todo você paga ali, né? Tá certo? Bom, pessoal, olha, já são 3 horas de live, foi bom, né? Convido você a se inscrever no canal se não é inscrito e acompanhar a gente tá aqui, ó, tá ali bairro Luzia, tá? Muito condomínio aqui. Aqui eu tô do lado da Pisolá, deixei a passageira ainda há pouco aqui, tá? É uma loja aqui que vende muita coisa. Tô em Aracaju, Sergipe.
Sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Convido você a se inscrever no canal, se você não é inscrito, e acompanhar a gente aí. Vai ter live mais tarde, tá? À noite, tá? À noite a gente volta aí com a live, hoje é sábado. Espero que o tempo esteja bom, igual estava agora, pra gente continuar as nossas dicas, nossa conversa, rodando aqui por Aracaju. Que aqui o canal, como eu disse, Diário de Bordo, é um diário, ele vai sendo escrito ao longo do dia, ao longo das viagens, ao longo do tempo, com as viagens, com a conversa com os passageiros, com as dicas, com o que vai acontecendo ali no chat, a conversa aqui no chat. Vocês escrevem o Diário de Bordo junto comigo, tá certo? E assim vai sair, como eu disse, o e-book Diário de Bordo. Agora até julho vai sair, se Deus quiser. E os membros do canal vão receber gratuitamente esse e-book. Faça parte, seja membro, se inscreva no canal e veja os benefícios. Entra no canal, veja os benefícios de você ser membro do canal, tá certo? Muito obrigado quem curtiu, quem se inscreveu, quem comentou, quem me acompanhou até aqui agora. E conto com vocês na live da noite. A gente viu aqui algumas viagens interessantes. A gente rodou pelo centro, vocês viram a dificuldade de rodar no centro. É isso que eu queria mostrar, a dificuldade de rodar no centro, tá? E aí eu dei algumas dicas sobre custo, sobre eficiência, sobre lucro. Eu falei do clube de membros do canal. E a gente viu alguns bairros aqui de Aracaju. A gente passou pelo bairro Luzia, bairro Suíça, Pereira Lobo, foi no centro de Aracaju. A gente passou aqui no Grajeru, Jardins. Então foi muito interessante. Muito obrigado pela presença de vocês e conto com vocês à noite. Que Deus abençoe a cada um. Como eu disse aquela senhora, a gente falou de Deus ali, né? Que Deus perdoa. Então, Deus perdoa de todo pecado. Deus, e é isso que Ele oferece a nós. Mas essa salvação, esse perdão, é simplesmente você reconhecer. Quando você reconhece todos os seus erros, e o arrependimento é você não praticar mais, tentar pelo menos, porque somos pecadores, gente, não tem jeito, a gente vai continuar sendo pecador. A nossa natureza é pecadora, não existe um santo sequer aqui na face da terra, nós somos pecadores, tá? Então a gente vai continuar pecando, sim, mas você vai tentar pecar o menos possível, tentar seguir uma vida, trilhar um caminho, né, que é o caminho que Jesus ensinou. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue, que segue os meus ensinamentos, né, encontrará a salvação. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para encontrar o Pai e a Deus, é o caminho ensinado por Jesus, que também faz parte da Trindade Divina. Tá bom, pessoal? Bom, obrigado, gente. Olha, que Deus abençoe vocês. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando, todos nós passamos. Eu tenho muitas dificuldades também, mas que a gente possa acreditar sempre, que a gente pode ver a glória de Deus na nossa vida, que a gente pode ver as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então entrega as suas dificuldades ao Senhor, que com certeza Ele vai cuidar e vai derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei, mas Ele sabe de todas as coisas, tá bom? Vamos lá, gente, obrigado aí. Olha, vamos seguindo aqui, eu vou encerrar por hoje aí, amanhã, por hoje, agora de manhã, tá? E mais tarde a gente volta. Obrigado, Antônio, obrigado, Antônio, por ter falado aí com o nosso amigo Uber aí. A próxima vez você lembra, é o Diário de Bordo, tá? Diário de Bordo, com Sérgio Tavares. É o único diário ao vivo aqui, o único diário de bordo, o único Uber ao vivo aqui de Aracaju. A gente teve no Siqueira Campos também. Obrigado aí, gente. Deus abençoe, viu? Eu vou seguindo aqui e vou encerrar. Assim que eu passar ali, chegar ali na Tancredo, eu vou encerrar. Vamos seguindo junto aí, pra gente continuar vendo aqui o movimento aqui de Aracaju agora de manhã. Eu tô na Gonçalo Hollenberg. Esse foi o valor que eu fiz agora cedo. Eu queria fazer 100 agora, para de noite ver se eu buscava mais 100 de noite, né? Mas vamos lá, vamos tentar correr atrás dos 200 hoje. Eu fiz 75 porque eu perdi muito tempo ali no centro. Mas eu não tô querendo mais. Agora eu vou para casa, gente, que eu tenho que fazer o almoço. Eu vou fazer o almoço, tá?
minha esposa tá num trabalho, aí tá numa luta aí, ela vai dormir. Eu falei, não, eu vou fazer o almoço, deixa que eu faço o almoço. Minha filha daqui a pouco tá acordando e eu faço com todo prazer. Mas eu já cozinhei feijão ontem, tem um feijãozinho cozido lá em casa com a linguicinha. Eu vou fazer um arrozinho agora e preparar o almoço. Eu já tô com fome também e recarregar as energias pra gente voltar à noite aí, que hoje promete, hoje é sábado. Hoje é um dia que tem movimento à noite, viu, gente? Se Deus quiser, se não chover, vai tá bom. Vamos ver se não chove, né? Se mantém firme. Aí tem muita nuvem, tá vendo? Tá carregado, tá? Nós estamos vivendo um período de chuva. Tá carregado, mas vamos manter aí a nossa esperança, né? Porque a chuva é de Deus, né? Eu não posso falar assim, eu tenho fé que não vai chover. Não, tá na mão de Deus, o controle é de Deus, a chuva é de Deus. Se tiver que vir chuva, que venha. E vai ser bênção do mesmo jeito. Que venha chuva de bênçãos sobre a nossa vida aí. É isso, a gente rodou por aqui também, gente. Olha, a gente rodou aqui pelo Ponto Novo, né? A gente teve em Siqueira Campos, vários bairros aí. Passamos por vários bairros. Graças a Deus. Tá bom, gente? Obrigado aí, viu? Fiquem com Deus. Assim que eu cruzar ali a Tancreda, eu vou estar encerrando. E à noite eu vou botar na programação. Eu já nem sei se... Eu acho que eu já programei a live da noite. Dê uma olhada aí no canal. Eu acho que eu já programei para 22 horas. Se der, eu começo mais cedo, tá? Se der, eu começo mais cedo. Mas dê uma olhadinha lá e coloca lá um comentário. Fala assim, ó, faça a live que eu tô aguardando. Às vezes o pessoal bota lá, mas eu só vejo depois. Eu acho que bota depois. Quando eu não começo a live é que eles escrevem. Aí eu falei, pô, agora já é tarde. E se puder também, pessoal, entra no canal, vê algum vídeo, comenta, deixa um comentário lá, porque o pessoal comenta aqui na live, mas comente lá no canal, tá bom? Eu espero que... Eu não sei se tem alguém me ouvindo ainda, mas se tiver, Deus abençoe. E até a noite, viu? Obrigado aí, viu, pessoal? Se tiver alguém me ouvindo aí, uma boa tarde e até a noite aí. Valeu! Olha o tempo como tá carregado aí de chuva. Vamos lá. Quando eu falo em diversificar, aproveitando aqui, fazendo um pós-script aqui, ó, gente, quando eu falo em diversificar o trabalho aqui, né, não sei se vocês viram aí, teve um momento aqui que uma passageira perguntou: o senhor vende house? Aí eu falei, vendo. Aí ela falou, o senhor tem um? Aí eu tinha por um acaso um ainda, tá? Porque eu até contei aqui que eu tive a ideia por causa de uma passageira que perguntou que ela chupou um house lá em São Paulo e tal. Aí eu comprei alguns e deixei aqui, só que ao longo do tempo eu não vendi, eu fui chupando, minha filha e tal. Um passageiro levou também. E aí eu tinha por um acaso um aqui, eu vendi, ela fez o Pix pra mim, depois eu vou ver lá, né? Nem olhei, né? Mas assim, é uma forma de agradar e você ter um produto também que você pode ter. Tem gente que tem perfume, vende perfume, tem gente que tem uma lojinha que vende outras coisas, né? Eu botei aqui como um teste, eu só deixei escrito ali atrás, vendo house. E o valor. Ela falou, eu quero um. Pronto. Entendeu? Então você pode ter formas criativas de você complementar, né? É pouquinho,
pouquinho, mas de grão em grão, já dizia minha mãe, já diz no ditado antigo, a galinha enche o papo, né? Tá bom, gente? Valeu, obrigado aí, viu? Deus abençoe. Eu vou encerrando aqui, ó. Vou encerrando e até amanhã, até a noite, aliás. Até a noite, 22 horas. Fiquem com Deus.